Muito bem, vamos para o nosso último painel do dia com o tema A incorporação de novas tecnologias em saúde nos sistemas público e privado. E como convidados desse painel, apresento Natália Pires Vasconcelos, professora de Direito do INSPER São Paulo, presente aqui no estúdio conosco. Vanessa Boarati, coordenadora de Gestão em Pesquisa e no Centro de Regulação e Democracia, é pesquisadora dos Núcleos de Direito, Saúde e Políticas Públicas e Regulação e Concorrência. Renato Freire Casarotti, presidente da Abrange, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito das Relações de Consumo pela PUC e também em Direito do Estado e da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Marcela Amaral Pontes, coordenadora de Preço e Incorporação no Sindusfarma. E para moderar este painel, convido Lucas Correia, que é especialista em políticas públicas, regulações e tendências do setor da saúde. Ele também está presente aqui no estúdio juntamente com a Natália e com a Marlene Oliveira. Lucas, seja bem-vindo. Passo a palavra a você. Obrigado, Adriana. Gostaria de saudar todos que estão nos acompanhando, saudar os nossos painelistas, já agradecer o convite de moderar essa mesa, todo o pessoal do Instituto Lado a Lado pela Vida, na pessoa da Marlene Oliveira, que está aqui do meu lado, que fazia muito tempo que a gente não se via. E para dar início a essa discussão, né, o tema desse painel, que é a incorporação de novas tecnologias em saúde, tanto no sistema público quanto no sistema privado, eu gostaria de enfatizar um trabalho muito interessante que foi desenvolvido em parceria entre o Instituto Lado a Lado pela Vida e o Centro de Regulação e Democracia do INSPER, que nasceu da criação de um grupo de trabalho, né, e essa é uma metodologia do Global Forum Fronteiras da Saúde, que é uma metodologia que busca justamente trazer especialistas na área, para que esses especialistas discutam um tema em profundidade e que, a partir dessas discussões e a partir de pesquisa acadêmica, a gente consiga trazer insumos que, de fato, façam a diferença naquele tema no qual a gente está estudando, e, no caso aqui, o tema é incorporação de tecnologias em saúde. Eu acho que a metodologia é interessante justamente pelo fato de reunir esses especialistas, né, pessoas que trabalham tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar, e congregar isso nesse estudo, nessa apresentação que a Natália vai fazer aqui para a gente. Entendo, né, acho que compartilhando a visão da Marlene e do Instituto Lado a Lado pela Vida, de que só assim, só a gente ouvindo uns aos outros, trocando ideias, estimulando o debate, a gente consegue fazer com que a saúde do país de fato avance. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Natália. Olá, tudo bem? Obrigada, Lucas. Obrigada, Marlene. Obrigada a todo mundo. É um prazer estar aqui. É o segundo ano que eu participo. O primeiro a gente apresentou essa pesquisa e agora eu estou aqui. A gente apresentou, né, o lançamento, e agora a gente vai apresentar esses resultados da primeira rodada antes da elaboração do relatório final. Então, eu estou muito animada e também animada com os comentários desses debatedores e debatedoras tão, né, distintas, porque assim a gente vai conseguir também melhorar o trabalho, que é sempre essa proposta da pesquisa científica, né? A gente se ouve os outros, as outras, e incorpora isso nas nossas análises. Então, bem, eu vou começar, eu tenho pouco tempo. A nossa pesquisa, né, a gente olhou para a avaliação de incorporação de tecnologias em saúde no Brasil, um time interdisciplinar do nosso Centro de Regulação e Democracias do INSPER, né, do Núcleo de Direito, Saúde e Políticas Públicas. Essa pesquisa foi coordenada por mim e pela Vanessa Boarati, que também é uma das debatedoras aqui. Teve como pesquisadores principais o Bruno Verbeno, que né, um biólogo e nos ajudou muito em toda a parte de análise, né, mais profunda das tecnologias em saúde e da literatura. A Mariana Scaff, que é da administração pública, Helena Funari, que é da ciência política, e o Henrique Wang, que é um economista. Eu sou do direito e da ciência política, e a Vanessa Boarati é da economia, da saúde. Então, nós somos um time bem interdisciplinar, e essa foi um pouco a proposta da pesquisa. Deixa eu passar aqui. A gente começa essa pesquisa. Essa é uma pesquisa, né, uma revisão. Eu vou apresentar para vocês como a gente desenhou essa pesquisa e onde ela chegou.
Esse daqui é o roteirinho da nossa apresentação, eu não vou parar muito nele, mas para vocês darem uma olhada em o que vamos fazer hoje. Nossa pergunta geral de pesquisa, né? Basicamente, a gente queria... Essa é uma pergunta muito ampla, né? O que nós sabemos e quais são os principais desafios da avaliação e incorporação de novas tecnologias em saúde no Brasil? Essa é uma pergunta muito ampla, que qualquer pesquisadora parcimoniosa sabe que a gente precisa reduzir isso em pesquisas factíveis, perguntas factíveis para a realização de uma pesquisa. E foi o que a gente fez. A gente pensou em olhar para a literatura científica, o que ela tem produzido a respeito da avaliação incorporação de novas tecnologias, e né, como ela tematiza, né, os principais desafios, os enfoques, que áreas do conhecimento têm produzido sobre o campo, né, então que setores também do sistema de saúde produzem cientificamente sobre o tema, e a partir daí também pensar como a gente pode avançar os desafios. Então eu vou mostrar para vocês como a gente pensou o desenho dessa pesquisa. Ela tem 2 etapas. A primeira é essa revisão sistemática de escopo, em que a gente levantou, né, um número grande de artigos científicos produzidos sobre a ATS e incorporação no Brasil, a partir de uma metodologia de revisão sistemática de escopo, e depois a gente realizou entrevistas com atores e atrizes-chave, né, do sistema de saúde, para entender estes desafios e temas relevantes, né, colocá-los, né, tematizá-los a partir das falas e das preocupações de atores e atrizes que estão dentro da prática do setor, né, e mobilizam, né, percebem o sistema de incorporação de novas tecnologias na prática, né? E também da visão da academia, de acadêmicos que têm estudado o sistema com fôlego. Então, foram entrevistas semi-estruturadas, e essas entrevistas foram conduzidas, esses especialistas eram também membros do nosso GT, e eles também deram algumas indicações de entrevistados e entrevistadas. A gente conseguiu fazer um conjunto de 9 entrevistas, né, no período da realização dessa pesquisa, e foram muito ricas, e a gente vai apresentar aqui os resultados. Então, só para contar rapidamente o que é uma revisão sistemática de escopo, né, a gente vai para bases bases da literatura científica. A gente olhou para essas 4, Scopus, Cielo, Web of Science e Science Direct. A gente olhou para palavra-chave, né, são essas palavras: incorporação, avaliação de tecnologias em saúde, Brasil, e algumas variações delas em inglês. A gente fez um levantamento muito amplo de 1.692 artigos, só todos aqueles que citassem essas palavras nos seus abstracts, então quer dizer que foi bastante inclusiva a nossa coleta, e a gente foi fazendo uma seleção a partir desses critérios de exclusão, né? A gente foi excluindo duplicatas, textos e relatórios oficiais, ou seja, a gente só entrou aqui a literatura científica que tenha sido produzida em journals científicos. Então, todos os relatórios e textos de agências oficiais a gente escolheu tirar. Isso tem ganhos e tem ônus e bônus, né? O bônus é que a gente consegue saber que essa é uma literatura que está sendo, de fato, passando por todos os crivos da produção científica e não tem, ou pelo menos, né, a gente imagina que a priori não vai ter vieses específicos de instituições ou de atores específicos, mas de fato uma revisão que incorpora esses documentos, né, para um futuro é sempre bem-vinda. A gente tirou todos os textos de línguas que textos que não estivessem em português, inglês ou espanhol, que eram pouquíssimos, né, quase todos estavam em uma dessas 3 línguas. E a gente também tirou todos os trabalhos que envolvessem estudos clínicos sobre determinadas tecnologias ou medicamentos que não envolvessem a ATS especificamente. Às vezes mencionavam a ATS numa frase, num item, mas não era exatamente esse o ponto do artigo. Então, essa exclusão, a gente conseguiu tirar, né, 1.245 artigos. A gente depois fez uma leitura de todos os textos, né, dos 237 que... 237 que faltavam. A gente fez uma nova seleção, né, a partir desses mesmos critérios, né, muita coisa a gente não consegue capturar nos abstracts, e esse total final foi de 202 trabalhos. Então, é uma base razoavelmente grande de trabalho científico sobre o tema. O que a gente olhou nessa base? A gente criou algumas variáveis objetivas, né, se esses artigos mencionavam ou não. Então, além das variáveis bibliométricas, a gente olhou para se os artigos mencionavam ou não aspectos específicos da política de ATS no Brasil, então, se referia ao sistema público, ao privado, se mencionavam critérios de ATS, né, então, quais eram os pontos de discussão mais comuns desses critérios, se mencionavam modelos internacionais, então, quais eram os países mais citados como referências, né, ou mesmo como né, pontos de, né, exemplos para serem, não necessariamente seguidos, mas comparados. Os trabalhos muitas vezes comparavam, né, o Brasil com outros sistemas, especialmente na América Latina. Eu vou falar um pouco sobre isso.
E especialmente quem produz sobre o tema, né? Quem no sentido de área de atuação, né? Área mãe de atuação, saúde, economia, direito, ciência política, e o setor, né? Se é da saúde, se é do setor público, é da indústria, é da sociedade civil. Então, a gente foi procurando indicadores nos próprios artigos, a gente não fez nenhum rastreamento individual de cada autor, mas a gente olhou nas informações bibliométricas dos próprios artigos, quais eram, né? Quando era possível, qual era a área de atuação mãe daquela autora ou autor e o seu setor, né? Que instituição, o setor representado aí pela instituição. Essa é uma nuvem de palavras que a gente criou, né? Claro que ela vai ter aí as palavras grandes, né? Essas aparecem avaliação, saúde e tecnologia, que são as nossas palavras-chave, mas chama atenção olhar custo ali como uma palavra grande, né? Então, assim, esse é um problema importante dos trabalhos, né? Então, enfrentar argumentos de custo-efetividade, de custo-utilidade, são pontos importantes desses trabalhos. Eu acho que como deveria ser, né? A ATS, a gente estava olhando, procurando trabalhos que fizessem esse tipo de avaliação, mas ainda assim é importante ver que custo é algo relevante, né? E é engraçado, não é custo, não é qualidade, é custo, né? Então, custo é um ponto central para os trabalhos. Né? Além disso, você vê medicamento ali super, né, grande em cima de saúde, então isso é outro indicativo de que a ATS no Brasil está muito ligada, né, a discussão de ATS está muito ligada a medicamento. Esse é o tipo de produto que também é predominante nos pedidos de incorporação na Conitec, então também se reflete na nossa revisão de literatura. Essa nuvem de palavras foi feita a partir dos abstracts. Não dá para ficar muito tempo aqui, mas nuvens de palavras são sempre divertidas, eu vou passar, mas a gente pode sempre voltar. A gente não teve nenhum recorte temporal, a gente olhou para todos os trabalhos publicados, né? Então, obviamente que trabalhos anteriores a 88 são muito escassos, né? A gente tem o nosso sistema de saúde, né, se constrói especialmente a partir da Constituição de 88, né? Apesar dele estava ali sendo gerido um pouco antes. Mas as discussões sobre a ATS, elas são, né, elas ganham fôlego na década, na segunda metade da década de 90, vocês começam a ver que começa a crescer o número de trabalhos a partir de 99 ali, com a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologias e Insumos Estratégicos, o DECIT também, né, em 2000, o DECIT, 2003 a Secretaria. E depois você vê a mudança, né, a criação da CITEC, a mudança da CITEC e da SAS para a Secretaria ali em 2009, e a curva vai acompanhando esse processo de profissionalização da ATS no Brasil, né? Então, se produz mais trabalho científico sobre a ATS também, conforme o sistema, né, o sistema de saúde vai trazendo a ATS como um ponto central do desenho da sua política, né, do seu planejamento, né, como sistema. Então, os trabalhos acompanham o desenvolvimento da política, eu acho bem interessante isso. Próximo. Quem são, né, quem produz sobre saúde, sobre ATS, incorporação? Tem 30% dos trabalhos, a gente não consegue falar com muita certeza, né, qual é a área, né, específica, a área mãe desses autores ou autoras, mas quase 50%, né, dos trabalhos são produzidos por autores e autoras da área de saúde, o que é de se esperar. Mas chama atenção a gente olhar para algumas áreas ali representadas, economia, especialmente a ATS, né, envolve bastante análise de custo e custo-efetividade, mas eu acho interessante a gente encontrar ali 2% de trabalhos do direito, né, isso mostra que tem ali uma produção que está vindo especialmente para discutir judicialização, né, e os efeitos da judicialização, a relação da judicialização com a ATS, então é isso que a gente está encontrando, né, está sinalizando esse gráfico, mas também nos diz que há espaço para o crescimento de outras áreas na produção de conhecimento sobre o tema, né? Não precisa ser algo só centrado, né? Não precisa ser algo que só profissionais da saúde se ocupam, pode ser, né, o desenho das instituições de ATS pode ser, e eu acredito que deve ser também alvo de trabalhos da ciência política, da administração pública, que tem muito a acrescentar, né? Autores por setor, né? Então, de novo, 30% a gente não consegue dizer com muita certeza quem são, qual setor específico, né? A gente foi muito criteriosa nessa seleção, mas a maior parte, né, quase metade dos autores e autoras são de instituições de ensino e pesquisa. Então, a gente está dizendo aí que, ao contrário do que se imaginava, né, que a produção de ATS viria especialmente, né, de autores e autoras, né, vindas da indústria, das empresas, na verdade, não, é muita produção vinda dos centros de pesquisa, né, e sobretudo das universidades, né, e 12% ali do governo, né, então autores e autoras ligadas à gestão também produzindo no espaço científico sobre a ATS.
pouca coisa de organização de classe e sociedade civil, né? Então vocês veem que assim, existem os autores, né, os stakeholders fortes na produção científica sobre o tema são governo, indústria e as instituições de ensino e pesquisa, né? Então, assim, falta aí, talvez, abre-se aí o espaço, claro que produção científica, a gente vai imaginar que as instituições de ensino e as instituições de pesquisa vão estar predominantes, mas acho que se abre aí um espaço também para a gente pensar o que a sociedade civil tem a dizer e como ela pode participar também do espaço de produção de ciência, né? Ciência não precisa ser algo só dos cientistas, né? Autoras e autores mais frequentes, a gente tem uma concentração de trabalhos, essa tabela ficou um pouquinho pequenininha, mas tudo bem. Uma concentração de trabalhos, os 10 autores mais citados, eles são citados, desculpa, os 10 autores que mais produzem, né, na nossa base, também eles são os que produzem 50% dos trabalhos da base. Então, em torno de 100 trabalhos da nossa análise foram produzidos por esses mesmos autores e autoras, o que significa que o campo, pelo menos, é bastante concentrado em torno de alguns nomes, né, de alguns pesquisadores-chave. E é interessante pensar que também quase todos eles são da saúde, das instituições de pesquisa e universidades, com algumas exceções ali na administração pública, engenharia química e economia, mas assim, uma grande predominância de trabalhos da saúde, né? Tudo isso é esperado, mas também eu acho que é interessante sempre pensar que o que é esperado também nos revela quais são os potenciais, né, para as outras áreas e para os outros atores, né, chave desse processo de construção de conhecimento sobre a ATS. Critérios de ATS mais mencionados, né? Como seria de se esperar, um grande número de trabalhos não faz nenhuma menção a um critério específico, são trabalhos que falam da ATS como um todo, né? O desenho institucional da ATS, ou estão pensando, né, a incorporação de uma tecnologia específica, mas não fazem menção a um tipo de análise, a um tipo de critério para a incorporação, né? Mas a gente tem uma predominância das análises, né, dos trabalhos que citam e discutem análise de custo-efetividade, impacto orçamentário, análise econômica. O que nos chama atenção nessa listagem que a gente fez é que a terminologia varia muito, e ela varia muito também porque a institucionalização da ATS, da linguagem de ATS, né, no Brasil, ela vai acontecendo ao longo do período de produção científica sobre o tema, né? Então, os pesquisadores também estão sendo treinados para falar sobre a ATS e para se referir à ATS com a terminologia, né, típica, técnica, né, da avaliação de tecnologias em saúde. Então, a produção também vai refletir essa variação, né, esse amadurecimento paulatino do campo, né? A gente mapeou também quais são, né, quantos artigos, né, que tipo de enfoque é dado para os artigos que olham para a política institucional de ATS, né? Então, 70% deles não estão tratando exatamente da política institucional de ATS, estão falando de ATS de medicamentos, né, e tecnologias específicas, ou tratando de critérios, né, da análise da ATS de uma maneira mais geral, olhando teoricamente para os critérios de incorporação, mas se vocês olharem para aqueles que estão pensando o desenho institucional das políticas de incorporação de tecnologias em saúde, como a avaliação vai acontecer, quase todos esses trabalhos estão pensando no setor público, no desenho para o setor público, ou nos desenhos para o setor público em cooperação, ou pensado junto com o suplementar. Então, uma conclusão importante do nosso estudo é que a gente não tem trabalhos, né, falando só sobre saúde suplementar e incorporação de novas tecnologias, ATS da saúde suplementar, e esse é um ponto que é sempre pensado em relação ao setor público, né? Então, eu não acho que tem que ter uma segmentação, acho que é um debate que precisa ser feito de maneira conjunta, mas é interessante pensar que o setor, né, a produção científica também reflete um pouco como o debate público está sendo posto, né? Então, a gente vai, acho que, conversar, debater isso mais na próxima hora, né? Quais são as tecnologias, né, que mais discutem a ATS? Então, nos trabalhos que estão, os artigos que discutem tecnologias específicas, né, a gente está olhando para uma parte de trabalhos que vão olhar para as imunoterapias, os devices e os procedimentos, então tem uma predominância disso, dessas classes tecnológicas. E se vocês olharem para a área terapêutica, cardiologia, oncologia e doenças infecciosas. Então, isso é interessante porque é quase uma intuição, era uma hipótese nossa de que doenças raras seria algo que ocuparia muito, né, os trabalhos em ATS, e não foi o caso. A gente encontrou poucos trabalhos que, de fato, discutiam ATS para doenças raras, e uma predominância de trabalhos que estão olhando para outras condições
que não necessariamente são mais ou menos, não necessariamente são menos custosas que as doenças raras, né? Mas, por exemplo, no caso da cardiologia, a gente sabe que é uma área, né? É uma condição de saúde que afeta a maior parte da população, né? Então, é um grande grupo da população. Então, de fato, a produção também está refletindo um pouco as preocupações, né, de saúde da nossa sociedade, né? Como, né, países mais referência, eu achei muito interessante a gente encontrar Colômbia, Argentina e México. É um trio que quase sempre aparece nos artigos. E o Canadá e a Inglaterra, claro, estão ali. A gente já imaginava que seriam os exemplos mais citados, mas eles não são os mais citados, eles são alguns dos mais citados. O combo latino-americano é bem presente, né? E é interessante pensar que isso mostra como a produção científica está, de fato, pensando o desenvolvimento da nossa tese em comparação com outros países da região que têm muito, né, muito de parecido com a gente, né? Então, de alguma forma, eu acho que isso mostra, tem ônus e bônus, né? De algum modo, isso mostra que a literatura está pensando os países que têm muito a ver conosco, né? E está comparando aquilo que é factível em termos de o que podemos conquistar, o que podemos construir a partir de exemplos que estão próximos, né? Mas também a gente pode pensar assim, quais são os benchmarks, o que a gente quer de fato atingir, né? E aí, talvez pensar esses benchmarks, pensar esses outros sistemas e até o seu próprio desenho de financiamento, de organização, é algo que precisa fazer parte do nosso debate, né? Colômbia, Argentina e México têm sistemas de saúde também muito diferentes do nosso, né? Então, não necessariamente são exemplos tão comparáveis assim. Então, acho que é coisas para a gente discutir no debate. Essas são as conclusões da revisão de escopo. Eu vou passar super rapidamente por elas, porque foi o que eu acabei de falar, né? Um crescimento do número de trabalhos a partir da passagem, tem um typo ali, da passagem da CITEC para a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos. Uma concentração de trabalho de 50% dos trabalhos, né, estão concentrados entre 10 autores e autoras, a maioria da saúde e de universidades, institutos de pesquisa. Pouca produção sobre aspectos da política de ATS de uma maneira geral. Então, assim, pouca produção sobre desenhos de ATS, o que queremos, como queremos desenhar as nossas políticas de ATS. E a produção, ela ainda é menor quando a gente está pensando na saúde privada suplementar. Então, assim, é interessante imaginar o que a gente pode, né, como a gente pode complementar essa literatura, né? Pouca incidência de artigos sobre critérios de ATS específicos, né? O que a gente precisa debater para melhorar o processo de avaliação, né? Então, a gente precisa discutir os critérios. E aí, no caso, né, as ATS sobre tecnologias específicas que eu já mencionei e os exemplos também. Estou passando rápido para não gastar tanto tempo assim. No caso das entrevistas, né, então a segunda parte da nossa pesquisa, a gente entrevistou membros e membras desses setores, né, SUS e academia, né, um membro da academia também sozinho, judiciário, então a gente entrevistou um membro da Justiça Federal, da sociedade civil, um membro da sociedade civil, da sociedade civil, dois, né, na verdade foram três entrevistados da sociedade civil, um membro da indústria da Sindusfarma e um membro da indústria da Interfarma, então a gente está bem representado, a gente conseguiu pegar muitas visões, né, diferentes do espaço, né. As nossas entrevistas, elas estavam estruturadas em 4 eixos, né? Então, a experiência e trajetória dos entrevistados e entrevistadas, o que os entrevistados e entrevistadas pensavam sobre a incorporação de tecnologias no Brasil, então, como no processo funciona, variações entre o processo público e privado, os critérios empregados, modelos internacionais, os desafios, o que esses entrevistados e entrevistadas tinham a nos dizer sobre o papel que eles atribuíam aos diferentes stakeholders do sistema, né? A administração pública, os setores privados, a indústria, a sociedade civil, o judiciário, e que pontos de desenvolvimento, né? O que precisa melhorar na visão desses entrevistados ou entrevistadas. A gente organizou todos os discursos entre diferentes eixos temáticos. Eu vou ser muito sucinta e tentar trazer mais pontos ao longo do debate. Mas, basicamente, né, sobre o desenvolvimento da ATS no Brasil, né, os entrevistados e entrevistadas falaram muito disso, né, como o sistema de ATS foi criado, quais foram suas principais preocupações, e nos chamou a atenção 3 pontos importantes. Esse, né, da ideia de ATS vir como uma resposta, né, a apresentar para o sistema de saúde ou internalizar dentro do desenho do sistema de saúde a medicina baseada em evidências, e em comparação com a medicina baseada na experiência, que era basicamente a forma de prescrever
medicamentos, tratamentos, né, a partir da experiência do prescritor, da prescritora, do médico, da médica. Um ponto importante que apareceu muito nas entrevistas é a ATS se desenvolver no Brasil também como uma resposta à judicialização e às ações judiciais. Então, isso ser um ponto, assim, um ponto trazido muitas vezes, inclusive para pensar o Brasil em relação a outros sistemas como a Inglaterra e a Colômbia. E um outro ponto interessante que apareceu nas entrevistas nessa chave mais geral de desenvolvimento da ATS no Brasil, é a formação técnica em ATS, né, que é algo que está em desenvolvimento, né, como treinar os profissionais, as profissionais de saúde para que sejam melhor, né, equipados para não só prescrever tecnologias que tenham passado por algum processo de avaliação, tecnologias efetivas, custo-efetivas, entender o que é custo-efetividade, entender quando o custo-efetividade não se aplica. Então, pensar, né, o treinamento, a formação técnica em ATS, mas também a formação técnica em ATS dos gestores, das gestoras que vão tomar essas decisões. Então, esse é um ponto que apareceu nas nossas entrevistas. Estou passando muito do tempo? Um pouquinho. Tá, eu vou correr. Vou passar super rápido, né? Um outro momento das nossas entrevistas foi essa dicotomia entre o público e o privado. Eu vou trazer alguns pontos desses no debate, mas acho que basicamente duas coisas eu queria enfatizar. A ideia de transparência aparece muito nas falas dos entrevistados e entrevistadas. A transparência não só em relação aos processos da Conitec, mas também transparência em relação às relações da sociedade civil e da indústria. Então, assim, deixar claro, né, quem é financiado por quem. Então, esse tipo de relação, né, aparece muito nas entrevistas como algo que... Transparência como uma necessidade, um ponto importante. E no privado, uma discussão, né, muito importante, acho que interessante que a gente vai poder fazer nos debates, dessa relação entre a Conitec, o rol da ANS, como pensar essa política de uma maneira... casada, né, e considerando os incentivos econômicos que são diferentes para as operadoras, né. Passar super rápido, também a gente pensou critérios de avaliação, né, acho que tirando de todos os critérios que foram discutidos nas entrevistas, preços e orçamento talvez seja um ponto central, né, todos os entrevistados e entrevistadas trouxeram a ideia, as discussões sobre como eventualmente usar a ATS para determinar preço, mas também pensar a transparência novamente, tanto para a precificação pela CEMED quanto pela indústria. Então, o que está por trás do preço? Tanto o preço que está tabelado pelo setor público, quanto o preço que está sendo sugerido pela indústria. E uma vagueza, né, na análise do impacto orçamentário, que acho que é algo que casa bem com a nossa, né, esse segundo ponto, que é pensar o que acontece uma vez que as tecnologias são, né, que existe um parecer pela incorporação, então a política de incorporação. E talvez se eu pudesse pegar um ponto central dessa lista aí de muitas coisas que eu listei, que eu coloquei, eu acho que o ponto central aparece nas falas, a ideia de planejamento da ATS como uma política, né? Tanto pensar a ATS para o futuro, pensar a ATS, né, e a incorporação como algo que precisa de coordenação, que precisa de planejamento, que não pode ser só feita a partir da demanda, né? E aí os principais stakeholders, uma fala muito comum de todos os entrevistados e entrevistadas, essa ideia, essa necessidade de coordenação e diálogo, que eu acho que é o que o Global Forum vem a se prestar, né? O último ponto, juro que encerro por aqui, é a ideia de... Eu achei um ponto muito central, apareceu na fala de um entrevistado, é a ideia de, né, a ATS e o processo de incorporação também envolver ferramentas de gestão e governança. Então, isso também ser algo pensado nessas tecnologias leves, né? Então, a ideia de trazer gestão e governança como algo importante que precisa também passar pela ATS. É uma tecnologia de saúde também, né? Melhor gestão dos recursos, melhor planejamento da política. Enfim, é isso. As minhas conclusões eu falei ao longo do... Vou deixar elas aqui abertinhas e a gente pode começar o debate. Passei uns 7 minutinhos. Tá bom. Excelente, Natália. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao time todo do INSPER e também aos membros do grupo de trabalho. Eu acho que, né, a gente pode abrir o papo e, na verdade, eu gostaria que, de fato, fosse um bate-papo mesmo. Acho que com a primeira ou as primeiras reações dos painelistas, né, dos debatedores, em relação aos achados do estudo. Assim, com base no que foi falado, na visão de vocês, na experiência de vocês, quais são, de fato, os pontos cruciais que deveriam ser olhados para que a gente, de fato, conseguisse melhorar o processo de incorporação de tecnologias no Brasil hoje?
E eu acho que a partir daí, uma pergunta mais macro, a gente consegue desencadear aí para questões mais específicas. Podemos começar com a Marcela. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite para participar desse fórum tão interessante. Achei a pesquisa muito interessante. Eu já trabalhei na CEMED e no DGITS, onde a Conitec está presente, e eu acho que a pesquisa traz um pouco do que... E hoje eu estou no Sindusfarma, né? Estou representando as indústrias farmacêuticas, e traz um pouco do que eu pude experienciar dentro desses 3 espaços. E como melhoria para esse processo de ATS, eu acho que são vários pontos. Um ponto que eu acho que é extremamente importante e que eu acho que vem cada vez sendo mais discutido é a possibilidade da gente trabalhar ATS única no país. Hoje a gente tem 2 modelos de sistema de saúde, um sistema privado e um sistema público, onde a Conitec avalia para o sistema público e a comissão na ANS avalia para o sistema privado. Eu acho que esse tipo de duplicidade pode trazer para o sistema um processo mais oneroso, né, para o Estado e mais difícil de ser administrado. Então, eu acho que trabalhar numa proposta onde a gente tenha uma avaliação mais conjunta, eu acho que traria um bem para a sociedade como um todo. Nesse sentido, alguns pontos que eu acho que também precisam ser alinhados para que a gente tenha uma melhor avaliação da tecnologias de saúde no Brasil, seria o alinhamento também da Anvisa nesse processo, né? Hoje a gente tem a Anvisa registrando os produtos que entram no país, mas também tem a Anvisa avaliando a farmacovigilância desses produtos que já foram incorporados, mas muitas vezes essas 2 áreas elas não se comunicam com o meio que é a avaliação da tecnologia de saúde. Então, eu acho que são pontos que são cruciais para a gente trazer mais qualidade para esse processo. São muitos pontos, eu não quero colocar todos, que eu acho que os meus colegas têm bastante a contribuir também. Vanessa, se você quiser seguir. Boa noite a todos e todas. Gostaria primeiramente de agradecer ao Instituto pela parceria na realização desse estudo. A gente teve uma oportunidade muito rica, tanto no processo das entrevistas, quanto toda a metodologia que a gente estruturou para fazer a revisão de escopo. E a gente teve uma preocupação muito grande, acho que a apresentação da Natália pôde mostrar isso, em apresentar a metodologia dada a sensibilidade do tema, né? A incorporação de tecnologia envolve stakeholders extremamente importantes e, eventualmente, com interesses complementares, eventualmente conflitantes. Então, a gente teve uma preocupação muito grande em trazer tanto o que tem sido desenvolvido quanto as percepções desses diferentes agentes em relação ao status, a como a gente pode se desenvolver no caso da incorporação de tecnologias. Eu gostaria de destacar, em particular, isso que a gente mencionou aqui nas conclusões da saúde togada, né? Em particular, o impacto que a judicialização, que o Poder Judiciário tem em relação a essa incorporação de tecnologias, muitas vezes modificando as prioridades e afetando decisões individuais e questões coletivas, né? Então, isso foi uma coisa que a gente identificou bastante nas entrevistas, foi uma coisa bastante significativa em relação a isso. Um outro tema que eu gostaria de destacar é em relação à discussão da incorporação de tecnologia no setor público. É um tema de muito debate, principalmente por uma discussão grande de quem que é o ente federativo responsável
por esse financiamento, né? Então, isso leva a situações nas quais você tem a aprovação de um determinado medicamento ou de um determinado procedimento, só que você, na verdade, não consegue, de fato, incorporar esse item dentro da política pública por conta de discussões em relação aos entes federativos. Isso é uma coisa muito importante, porque você tem toda a avaliação técnica da Conitec e muitas vezes isso acaba ocorrendo ao longo do processo. Um terceiro ponto para reflexão e para levantar a discussão é a discussão entre a incorporação de tecnologia e a avaliação do desfecho clínico. Isso é uma coisa que apareceu muito na discussão da importância de você melhorar essa avaliação da incorporação do desfecho clínico em relação a essas tecnologias que estão sendo incorporadas. Então, inicialmente, eram esses os pontos que eu gostaria de destacar. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Renato. Primeiramente, muito obrigado ao Instituto Lado a Lado pelo convite. Parabéns. Eu estava desesperado para tirar os slides aqui para conseguir ver vocês, porque o slide está vendo, mas eu acho que consegui. Estou vendo bem aqui, bem a Vanessa, a Marcela. Não estou vendo muito bem ali o pessoal do main screen, mas obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tiraram agora, ficou melhor ainda. Pronto. Muito feliz de estar aqui com vocês. Acho um debate fundamental, mas uma iniciativa muito legal do Instituto, né? É o segundo evento que eu participo. Coincidentemente, o segundo tem meu amigo Lucas Mediano, que é sempre um bom indicativo. E feliz de estar convidado aqui como representante dos planos de saúde para debater. Você vê que a nossa representatividade é baixa ali como escopo dos estudos, dos artigos, e é baixa até nas entrevistas. Nas entrevistas, então, deu 0. Ficamos ali, não participamos. Mas só o fato do Instituto chamar para fazer parte do debate acho fundamental. E alguns pontos que já foram tocados aqui pela Marcela e pela Vanessa, eu tendo a concordar e tenho uma teoria sem a profundidade científica ou técnica mais empírica, eu sei que tem risco nisso, mas de impressão do porquê que a gente chegou nesse ponto. Primeiro, eu concordo, acho que a gente precisa migrar para um modelo de avaliação único. Ainda que os estímulos econômicos sejam diferentes e algum tipo de ponderação tem que ser feita, né? A gente entende, a lógica é diferente, uma lógica de financiamento privado, capacidade de pagamento dos consumidores, uma lógica de orçamento público, mas a lógica de custo-efetividade é muito parecida. Então, a gente pode ganhar, ser mais sinérgico, ganhar capacidade de análise, trazer consistência, de alguma forma, fundindo essa análise. A gente sabe que era o desejo de muitas pessoas, todo mundo aqui sabe que era o desejo do nosso ex-secretário Denis Aviana, um incauto aí meio o Dom Quixote da ATS, tentando juntar, mas acho que não podemos abandonar essa bandeira, não. Ela tem que seguir, porque eu vejo muita gente unida nela. Isso é um ponto. E o outro ponto que eu queria destacar do estudo, que eu vi lá no meio, que bacana que alguém olhou para isso, é uma visão. A ATS, mundo afora e no Brasil não é diferente, ela tende a ser muito fragmentada, por uma razão lógica, né? O modelo de desenvolvimento de ciência para esses fins no Brasil e no mundo, e a maior parte do mundo, tá com o setor privado, está com a indústria, que escolhe e vai desenvolvendo. Então, vários atores desenvolvendo medicamentos, terapias para uma mesma enfermidade. É normal que isso aconteça. Tem uma corrida para a incorporação e é legítimo que seja assim. É natural e é importante que seja assim, mas em algum momento a gente tem que olhar como é que vai funcionar essa priorização. Porque como a análise da tecnologia ela é individualizada, e ela tem que ser individualizada, em algum momento você tem que congregar isso. Os americanos chamam de total cost of care. Né? Como é que eu incorporo isso tudo e faço isso funcionar como política pública? Inevitavelmente, a gente vai passar por uma discussão super difícil de priorização. Muito difícil de priorização. Porque a tecnologia, individualmente, ela pode ser custo-efetiva, mas ela gera até mais valor, mas ela traz mais custo também para o sistema. Como é que eu vou decidir o que eu priorizo? Né? Eu vou priorizar a oncologia, a gente sabe que é um desejo grande, uma demanda, e é um ponto, essa é meio quase uniforme, né? Mas ela tem, quando eu priorizo a oncologia, alguma outra linha de cuidado vai ter que ser despriorizada. O bolso é um só. O paralelo que eu faço é o paralelo do orçamento doméstico, né? Aqui a gente está discutindo qual que é a televisão que faz mais sentido, qual que funciona melhor, qual que gasta menos energia, qual que eu incorporo.
Tá, eu tenho que ver se eu tenho dinheiro para trazer essa televisão, e se eu tenho, eu vou ter que tirar alguma outra coisa da casa? Vai caber tudo? E essa discussão ela fica muito hoje no colo no lado do gestor público, né? E ela acaba acontecendo de forma não intencional. Ela não é clara. Esse debate não é público. Ó, estou priorizando isso ou aquilo. Você segura aquilo meio no braço no orçamento, né? Onde vai o investimento. E aí você entra na lógica que a Vanessa comentou bem, da saúde togada. Pode mais quem tem acesso à justiça, quem recorre, consegue. E o judiciário, de forma absolutamente fragmentada, vai tomando as decisões dele, que não são as melhores decisões sistêmicas, né? São as decisões de quem tem acesso, quem consegue chegar, quem consegue uma liminar. Isso vai desestruturando o sistema como um todo. É inegável que isso é muito fruto da nossa quase letargia na análise, né? Acho que duas coisas. Tem uma letargia, uma demora nessa análise, que gera tensão, que gera essa corrida ao judiciário. Isso é inegável. É um debate que está na pauta do dia, como é que eu acelero essa análise. E existe o nosso lado também de não querer enfrentar os temas difíceis, porque é um tema muito difícil, né? Você sentar enquanto o sistema e discutir, olha, vou priorizar isso aqui não vai acontecer. Infelizmente, nesse momento, por mais que seja uma tecnologia custo-efetiva, e eu sei que tem pacientes que precisam dela, na minha lógica sistêmica, não vai ser priorizado nesse momento. Aí eu falo assim, pô, Renato, isso é impossível fazer. Não é impossível de fazer. Isso é exatamente o modelo do NHS. Todos vocês conhecem na Inglaterra como funciona. Tem muito claro uma lógica de priorização. E aí, quando você casa uma lógica de priorização, um sistema bem estabelecido, e o judiciário que entende e, de alguma forma, presta uma deferência para esse órgão de Estado que faz a avaliação e não desorganiza com concessões pontuais, o sistema começa a funcionar. Ele nunca vai ser imune a tensões individuais. Tem um monte de paciente, e nem a desigualdades, tá, gente? Tem um monte de paciente na Inglaterra que está absolutamente injuriado porque não tem acesso a uma terapia que foi desenvolvida por escolha do Estado. E, obviamente, quem tem recurso vai buscar esse tratamento ou na Europa continental, ou vai buscar esse tratamento nos Estados Unidos. Isso acontece. Haverá desigualdades. Mas eu acho que, dentro do que é possível, é um sistema muito justo. Então, se eu tivesse que escolher um ponto para avaliar nesse estudo, é como é que eu, de alguma forma, harmonizo as análises individuais de tecnologias para incorporação com o olhar sistêmico do que eu devo priorizar e como é que eu defino o que eu vou priorizar. Porque se as coisas caminharem separadamente, vai gerar desorganização e vai gerar uma tensão social muito grande, porque essa definição do que é ou não é conferido vai ficar no colo, por exemplo, do judiciário. Mas parabéns pelo trabalho, sensacional. Obrigadão, Renato. Estou tentando amarrar aqui o que todo mundo disse, e eu vou me segurar para não começar pelo tema da agência única. Mas, Renato, nessa linha que você abordou da questão da priorização, para que isso seja possível, a gente precisa conhecer as necessidades de saúde das pessoas, certo? Acho que isso é meio que indispensável, assim. No SUS, a gente sabe que tem os conselhos de saúde, né, os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde, o Conselho Nacional de Saúde. A gente pode se questionar se esses são canais efetivos para que essas necessidades sejam evidenciadas. A gente tem a utilização dos serviços de saúde, né? E aqui eu não vejo um canal aberto assim na saúde suplementar, por exemplo. Talvez alguns canais via defesa do consumidor, enfim, junto à agência especificamente. O papel dos serviços de saúde que estão ali atendendo as pessoas na ponta, mas qual a voz que esses serviços hoje têm dentro dos sistemas de saúde, né? Seja na saúde suplementar, seja na saúde pública. E aí todo mundo acaba criticando a judicialização, e não que eu seja um defensor da judicialização, mas eu não vejo, ou pelo menos eu não tenho visto, uma forma que de fato dá concretude e visibilidade às necessidades de saúde das pessoas, sabe? E que isso seja de fato sentido pelo gestor ou pelo tomador de decisão. Então, assim, e aí bate com esse ponto, né? Bate com o ponto da judicialização que a Vanessa trouxe,
bate com o ponto das necessidades de saúde que você trouxe, Renato, e bate com o ponto da questão do alinhamento, né? Anvisa, Conitec, e aí eu incluiria talvez CEMED nessa brincadeira também, né? Que é um assunto que está super em pauta, que é o seguinte, que ambiente de tecnologia a gente quer criar no Brasil, tá certo? Porque assim, essas regulações todas, de alguma forma, são um indicativo da atratividade do mercado brasileiro para essas tecnologias. Então, hoje, de alguma forma, querendo ou não, a gente está no radar da indústria, e aí talvez com o viés que a Natália trouxe, né? A indústria farmacêutica de medicamentos especificamente, mas isso também é verdade, enfim, para a indústria de medical devices, por conta de incentivos regulatórios. A gente está no radar. O Brasil acaba sendo um dos primeiros países a ter essas tecnologias super avançadas, de alguma forma, disponíveis ou em discussão. Né? Como é que a gente equaciona tudo isso? Né? Eu sei que é uma pergunta que não necessariamente vai ter uma resposta, mas assim, quando a gente pensa, eventualmente, numa agência única, o que a gente está esperando dela? Né? Até para que a gente não caia num discurso, uma agência única vai resolver a brincadeira, porque a brincadeira ela é muito complicada de ser resolvida. Né? Como é que a gente, eventualmente, pensaria o desenho institucional dessa agência? Eu até brinquei com a Natália aqui antes do painel, que hoje no Valor a gente tem a notícia que o PP, o Queiroga e o Pacheco estão disputando aí as 4 diretorias colegiadas da ANS. Como é que isso aconteceria para uma agência única de avaliação de tecnologia, sabe? Enfim, eu queria ouvi-los um pouco em relação a essas ponderações e convidar a Natália também para palpitar. Quer começar? Eu posso começar. Tá. Eu tenho dois pontos, assim. Acho que em relação à judicialização, é que eu também tenho esse mixed feelings em relação à judicialização. Eu acho que, de um lado, né, o sistema de justiça é um espaço muito pouco efetivo para a promoção de saúde, né? Porque, primeiro, ele se fechou muito cedo às ações coletivas, às ações estruturais. Então, quando você tenta, por exemplo, avançar uma demanda coletiva via sistema efetivamente coletiva, né? Não um conjunto de pacientes nominal, assim, mas efetivamente coletiva, por exemplo, o sistema de saúde, você tem que reavaliar a incorporação desse medicamento, reavaliar o processo, né? Então, assim, formas que o sistema de justiça tem de fazer, de fato, modificações estruturais em políticas públicas que podem potencialmente ser mais justas, o sistema de justiça não necessariamente impor um resultado específico para o processo político, mas é pensar como o processo político aconteceu. Todos os players foram ouvidos? Todo mundo teve direito de falar? Né? Como é que foi o seu processo de tomada de decisão? Então, intervenções interessantes, mais justas, né, do sistema de justiça na reforma de políticas públicas, em geral, são intervenções que não dizem para o gestor ou para o formulador da política pública, que é mais técnico que o juiz, que a juíza, não dizem qual o resultado, mas pensam o processo, como é que é o seu processo e como ele foi feito, né? Vamos rever isso. E, eventualmente, acompanham até a reforma do processo. Eu acho que esse tipo de intervenção, que em outros países onde houve reforma estrutural do sistema de saúde, a Colômbia é um exemplo clássico disso, a atuação da Suprema Corte foi assim, né? Não foi de não foi de impor resultados, mas de acompanhar, reformular processos, né? E acompanhar a reforma dos processos, dando para os players espaço para dialogar, para conversar. Não acho que não acho que o sistema de justiça tem que atuar sempre, acho que tem que ser a exceção da exceção, inclusive nesses momentos de reforma institucional, mas o nosso sistema se fechou muito cedo para isso. Todas as tentativas de fazer isso via, né, justiça estadual ou mesmo via STF são sempre um pouco rechaçadas. Os juízes e juízas se veem dizendo assim, eu estou mexendo muito na separação de poderes, eu estou interferindo na administração pública, mas não enxergam que estão fazendo isso quando estão dando o medicamento ou o tratamento individual, né? Aqui estão, no agregado, estão fazendo exatamente isso, né? Então, eu acho que é um ponto importante a gente imaginar, assim, a justiça poderia ser diferente, o acesso e a forma de atuação do sistema de justiça, e eu acho que o CNJ tem tentado, de alguma maneira, criar espaços mais de repensar a estrutura do litígio, muito mais do que... Né, e eventualmente, né, informar melhor os juízes, apresentar para os juízes e juízas medicina baseada em evidências. Não sei se essas apostas resolvem o problema. Eu acho que elas transferem para o juiz e para o juiz um ônus muito grande, que não deveria chegar na mão do juiz ou juíza a decisão de dar ou não medicamento, dar ou não uma tecnologia de saúde. Essa é uma decisão que
nenhum juiz ou juíza tem capacidade de tomar, seja porque não tem a técnica, seja porque não tem a legitimidade para redistribuir recursos dessa forma. Então, assim, deveria ser uma exceção muito, muito excepcional, e mesmo assim é uma decisão muito difícil, uma decisão muito trágica, né? Especialmente assim, se você pensar a judicialização de doenças raras, né? É muito difícil você chegar para um juiz, uma juíza e dizer, não, você não vai conceder esse tratamento, quando muitas vezes esse tratamento é caríssimo, mas é o único disponível para aquele paciente. Então, o que você vai dizer para esse magistrado ou magistrada? Diz não? Ele pode falar na teoria, na prática não vai dizer. Eu não sei se eu diria, né? Não sei se algum de nós diria, né? Lendo um processo, recebendo lá uma criança que tem uma doença rara. O que você faz? Então, assim, esses dilemas a gente não deveria transferir para o judiciário, e a gente transfere, e os juízes assumem o espaço e vão decidindo individualmente. Então, acho que a gente precisa pensar também a estrutura do litígio, né, e eventualmente pensar como a gente pode reformular, né, os incentivos para que esse litígio não aconteça, né, sequer aconteça. E eu acho que uma estratégia interessante que a Secretaria de Saúde dos estados tem implementado, São Paulo tem, o Rio de Janeiro fez a Câmara de Resolução de Litígios em Saúde, é você tentar resolver o problema de maneira administrativa. Traz essa pessoa que ia para a justiça para dentro do sistema. Oferta para ela todas as alternativas. Apresenta para ela aquilo que o sistema já oferece, que muitas vezes é custo efetivo, é o que a pessoa precisa. A gente sabe que a exceção, existe as necessidades individuais que o sistema não oferta. Mas muito da judicialização é sobre coisas que o sistema oferta uma alternativa que provavelmente o médico, a médica prescritora trocaria a tecnologia. Então, assim, para a gente tirar a judicialização, que é a judicialização dos gargalos da política, e ter a judicialização dos casos difíceis, que são esses os casos que a gente precisa debater, porque são casos de prioridade, doenças raras, né, medicamentos que a gente quer incorporar, mas são muito caros. Então, esse tipo de debate, que aí o judiciário vai entrar, porque as pessoas vão acessar, né, a gente estava falando agora, né, as pessoas vão procurar as alternativas, as portas que estiverem abertas para buscar tratamentos que não são ofertados, tudo bem, a gente vai ter que lidar com esse debate, a gente vai ter que discutir prioridades, a gente vai ter que discutir, né, a gente vai ter que fazer as escolhas trágicas, né, quem fica, quem não fica, quem tem o recurso e quem eventualmente vai morrer sem esse recurso. Mas eu acho que a judicialização a gente pode separar assim, né, tem aquela judicialização que a gente consegue resolver melhorando o acesso das pessoas ao sistema de saúde, a porta de entrada do SUS, a porta de entrada da assistência farmacêutica. E tem aquela judicialização que é a judicialização difícil, essa que a gente tem que conversar aqui, debater, brigar na sociedade civil, todo mundo junto. Mas eu acho que se a gente conseguisse resolver esse primeiro problema, que é ter só a judicialização difícil, aí sim eu acho que os juízes e as juízas começariam a ser mais deferentes, ou teriam mais incentivos a ser deferentes a um processo regulatório, né, de incorporação robusto, porque essas são decisões efetivamente difíceis. Só que o judiciário, muitas vezes eu entrevisto juízes e juízas que dizem, olha, eu adoraria confiar no SUS, mas aí me vem um caso de uma tecnologia que eu sei que o SUS tem uma alternativa, não chegou para essa pessoa, foi negada ali na porta, um problema de gargalo, assim, de entrega, assistência farmacêutica não deu porque não tinha o medicamento na farmácia. O que eu vou fazer? Vou dizer não? Então, assim, a gente tem que tirar isso, que é o incentivo do juiz da juíza de massificar o conflito, e deixar só os problemas difíceis, onde a gente, de fato, tem que pensar junto. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu queria colocar aí para a gente debater. Posso aproveitar o gancho da Natália e concordar esse ponto, Natália? A gente quebrar a judicialização para tirar a espuma daquilo que realmente, em algum momento, vai ter que ser tratado ali, discutido. A espuma é o que você falou, é a falta de acesso, mas esse, novamente, é o que você falou, é um produto já, um medicamento, um procedimento já incorporado. Aí a não entrega é por uma outra razão, a questão de carência na ponta, mas ele já foi incorporado. Eu falo muito daquela judicialização de coisas que não foram incorporadas, né? E de que, de alguma forma, não entraram. E existe essa falta de deferência ao sistema estabelecido. E precisamos fortalecer esse sistema. Acho que o principal é isso. Ele tem que ser um sistema com essa credibilidade, né? Que dê a tranquilidade para o juiz eu sentir, olha, tá bom, o sistema determinou, é isso que eu vou conceder ou não, né? Agora, hoje não acontece, é uma coisa absolutamente diluída, é a forma como é feita também muito fragmentado, o processo é lento, ele é travado, e isso precisa ser melhorado de alguma forma, e eu concordo com o Lucas, a agência única não é a solução disso, mas ela ajuda a construir de alguma forma essa credibilidade, tá? E aí, só para responder, aproveitar o gancho que o Lucas perguntou sobre a questão de dados na saúde suplementar, eu fiz até um artigo recente sobre isso, mas, infelizmente, na pandemia ele repercutiu muito pouco. Só na minha bolha me responderam e devolveram.
Gente, vai ficar sempre esse debate, a gente precisa sair do lugar com a questão do prontuário único eletrônico. Isso é a base de praticamente todas as políticas públicas, para a gente sair dessa discussão, de novo, fragmentada, né, e absolutamente segregada. Tinha um projeto piloto, que agora nem sei que pé que está isso, né? Tinha um projeto piloto no Ministério da Saúde, com o DataSUS, para fazer o prontuário único. Nada de número SUS, ou sabe, cartão SUS, era no CPF, com dados da saúde pública e da saúde suplementar, que dá para ter, tem lá o TIS. Pode não ser perfeito, mas se a gente consegue implementar esse modelo e ampliar, ele já vai ser um avanço enorme. Com acesso pelo Estado, quando eu falo Estado, obviamente, no sentido de governo, né? Com LGPD e tudo mais, obviamente, aqui você vai começar a ter dado sistêmico para identificar essa necessidade, as principais necessidades de saúde da pessoa, né? E esse é um trabalho que tem que ser feito pelo Estado. E, Lucas, sinceramente, mesmo na saúde suplementar, ela não vai fazer sozinha, cara. São interesses diversos, né? Cada um tem a sua necessidade e tem que ser respeitado, inclusive, das pessoas, né? Cá entre nós, a principal necessidade de saúde de uma pessoa ou de uma família que tem AME é AME, cara. Essa é a necessidade dela. Ela está pouco preocupada com diabetes ou com condições cardíacas, né? Ou hipertensão, o problema dela é AME. E a gente não tem nem que pedir que a pessoa individualmente faça essa escolha. Essa é uma escolha difícil e é uma escolha de gestão. De gestão. Para isso tem que ter dado. Por isso que eu falo que qualquer real investido em avançarmos em chegar no prontuário único, eu sei das dificuldades, que na hora, né, aparece 1 milhão de obstáculos. Não tem interface. Como é que vamos escolher um programa único? Você não tem conexão entre os sistemas, né, os diferentes níveis. O município não fala com o Estado, que não fala com a União. Tem que superar, cara, porque sem isso a gente vai continuar com as discussões muito fragmentadas, né? E essa tensão vai continuar existindo. Por isso, eu sei que parecem temas muito distantes, né? Incorporação de tecnologia de prontuário único, mas eu coloco o prontuário único como a base, e o eletrônico, obviamente, né? Mas o prontuário único como a base de políticas públicas que a gente possa construir. E aqui tem um ponto para dividir com vocês, sem desviar muito do escopo do debate. Tem uma janela tão importante com a disseminação da telemedicina no Brasil, cara. Isso pode ser um gancho para avançar na digitalização desses prontuários enorme. Isso vai ajudar, a gente pode ganhar aqui uns 5, 6 anos nesse processo, se a gente aproveitar essa digitalização que aconteceu durante a pandemia. Foi meio atabalhoada, foi meio na urgência, mas o fato da vida é que ela avançou, né? Tanto na saúde suplementar, mas muito na saúde pública também. Aqui são alguns ganchos que a gente tem que amarrar para avançar e para ter os dados que instrumentalizem o desenvolvimento dessas políticas públicas. Eu sei que eu desviei muito o assunto, mas é apaixonante ouvir vocês falar, um monte de coisa vai surgindo aqui. Não, e só para fazer um gancho que você está dizendo, Renato, acho que tem um movimento interessante da Conitec, que é justamente avaliar a efetividade das tecnologias já incorporadas com base nos resultados dos serviços de saúde, né? Então, a hora que você você incorpora no sistema uma tecnologia para uma determinada doença, e aquela tecnologia tem a promessa, por exemplo, de evitar hospitalização, o DataSUS eventualmente consegue te mostrar isso, né? Se na medida que, de fato, a disponibilização se efetiva na ponta, porque a gente sabe que existe um problema grande nesse aspecto, né, da entrega, de fato, da tecnologia para as pessoas, na viabilização do acesso, a hora que isso acontece, a gente, com os dados, conseguiria ver como é que a tecnologia repercute no sistema como um todo, né? E obviamente, na saúde da pessoa, que eu acho que é um pouco esse aspecto que você está trazendo, que eu acho que é extremamente relevante, obviamente, mas também como é que repercute no sistema, porque é isso, né? Se a tecnologia está entregando aquilo que ela promete, né, em relação aos benefícios, a gente tem mais condições de colocar em perspectiva a questão do custo, né? Mas vamos ouvir a Vanessa e a Marcela. Bom, posso falar? Claro. Bom, eu acho que o Lucas todos colocaram pontos importantíssimos, mas acho que eu vou começar do final para o início. Eu acho que em relação a esse ponto que o Lucas colocou, do dado ser importante para a avaliação do desempenho da tecnologia,
não é só nesse ponto que o dado é importante, o dado é muito importante também no momento da análise de impacto orçamentário, por exemplo. Hoje a gente vê alguns trabalhos sendo publicados que refazem a análise de impacto orçamentário realizado pela Conitec, onde a gente verifica que, por exemplo, às vezes não tinha dados suficientes da demanda reprimida de judicialização, a subnotificação de casos, e que tudo isso, num intervalo que geralmente é avaliado numa análise de impacto orçamentário, que são 5 anos, pode trazer um prejuízo para as secretarias de saúde e para o Ministério, até mesmo para o sistema privado, que não foi previsto anteriormente, e muito pela falta desses dados. Então, eu acho que o prontuário único, todo esse projeto de integração dos dados, ele é essencial para a gente também pensar numa agência única que seja factível e que funcione. Né? E a judicialização, que é um outro ponto que eu gostaria de comentar, mas em relação ao que a Natália falou, eu entendo perfeitamente quando ela diz que a gente tem esses 2 momentos da judicialização, e quando a gente recebe a demanda de comprar alguns medicamentos que já estão incorporados. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos numa Secretaria Municipal de Saúde, e o que a gente vê é muita desinformação. Então, o Ministério da Saúde também, e a ANS, né, assim, eu acho que todos os envolvidos na saúde do país precisavam trabalhar num modelo educacional da população. O que se tem direito em relação à saúde, principalmente medicamento, que é mais a minha área. Eu entrava muito em contato com pacientes que não tinham ideia do que eles tinham direito no SUS, enquanto medicamento. Eu tive processo de judicialização de ácido acetilsalicílico, porque o paciente não sabia que ele podia pegar. Então, eu acho que falta muita informação também. Eu acho que é isso. Muito bom. Vanessa. A discussão está muito rica e eu gostaria de fazer uma provocação, assim, pensando um pouco nas entrevistas também, nas reflexões que a gente teve ao longo do trabalho. 2 temas nos chamaram muito a atenção, que foram discutidos e pontuados. A necessidade de transparência nesse processo de incorporação de tecnologia em saúde. Transparência tanto no processo de decisões da Conitec, e a gente sabe que existe um viés, uma participação muito significativa do Ministério da Saúde em relação a essas decisões da Conitec, então isso é uma questão importante. No caso do rol da ANS, uma provocação, principalmente para o Renato, que está aqui aproveitando a sua participação, a participação dos planos de saúde dentro dessa discussão e uma percepção muito forte em relação a essa análise do rol da ANS, em relação sempre com a perspectiva de custo, sempre a tecnologia sendo observada como um incremento de custo, e se essa é uma análise adequada. E também uma discussão de transparência da relação da sociedade civil com a indústria em relação aos pleitos de incorporação de tecnologia. Isso foi uma coisa importante também que apareceu nas entrevistas, e para mostrar também a complexidade do tema, né? E o que faz o tema ser ainda mais interessante e apaixonante. Vanessa. Posso fazer a provocação da Vanessa, Lu? Claro. Vai lá. É um bom ponto. É engraçado que você fala as colocações, eu fico lembrando quem foi entrevistado, eu consigo imaginar quem que falou da relação da sociedade civil com a indústria farmacêutica, quem falou da agência cooperadora. Dá para fazer uma teia ali de palavras, quem falou o quê, né? Que são boas discussões. No caso da relação com... Aí eu posso falar aqui sem fazer... Não tenho procuração para falar por eles, coitados. Inclusive, estão sob pressão. Estamos todos nós, né? Eu sou presidente da Associação Brasileira das Medicinas de Grupo. Planos de saúde que tem rede própria. Vocês imaginam como é que está a minha vida hoje, né? Que a CPI está decretando aí o final dos planos verticalizados. Né? Vamos botar 20 milhões de pessoas aí na rua, sem plano. A princípio. Mais um dos nossos casuísmos legislativos, aí nossa
farta tradição de casuísmos legislativos. Eu acho que é um ponto importante, mas eu consigo ver essa percepção de custo sim, tá, Vanessa? Qual que é o meu ponto? E aqui eu falo de novo, sem ter estudado o assunto a fundo. Eu tenho sempre... Isso é a lógica da saúde. Por isso que eu falo que o conceito de custo-efetividade é um pouco discutível. Eu não consigo ver nenhuma tecnologia de saúde que tenha entregado redução de custo. Nem sei se entrega. Né? E, aliás, eu não consigo ver nada na saúde que entregue. Então, por isso que eu fico, às vezes, é muito cético quando a gente vê algumas análises, que todas as análises mostram, olha, vai economizar não sei quantos milhões, né, nos próximos 5 anos. Provavelmente, mas como não tem a comparação, né, é difícil saber. E como, na prática, aumenta o custo, é só você olhar o volume de despesas assistenciais ano após ano após ano. Agora que a gente até teve um aumento dos beneficiários, talvez a comparação dá para fazer também, que você pode fazer por per capita, né? Mas se você pegar durante 5 anos, você teve uma redução do número de beneficiários e um aumento exponencial de despesas assistenciais, com incorporações acontecendo nesse período. Então, assim, dificilmente elas vão entregar. E, sinceramente, eu nem acho que elas têm que entregar. Esse talvez seja o ponto que a gente precisa também quebrar esse preconceito, né? Ela tem que entregar valor. Valor não necessariamente é custo menor. Valor envolve mais custo, sim. E tem que ser claro isso. A discussão, no final do dia, volta para aquilo que eu falei, da priorização. Porque quando fica tudo numa linha que parece que toda tecnologia vai entregar melhor desfecho a um custo menor, é meio utópico. Porque se isso fosse concreto, se você somasse todas as tecnologias, todas elas entregassem, como é a alegação, melhor desfecho a um custo menor, né? Poxa, a gente estaria num cenário muito melhor, a gente estaria reduzindo custos assistenciais ao longo do tempo. E essa não é a realidade. A gente aumenta. E vai continuar aumentando. E, por sinal, para deixar claro, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Vocês que estudam outros sistemas, todos aqueles sistemas que a gente listou, isso vai acontecer. Por isso que, no final, passa por uma discussão de prioridade. E para eu também não parecer muito severo nessa questão da prioridade, óbvio que isso tem que ser ponderado. Óbvio que se eu for só focar nas prioridades que são muito custo-efetivas, eu vou estar focando em doença infecciosa durante um tempo, vou estar focando em doença crônica, que é muito significativa, é muito prevalente na população, e você vai permanecer com doenças negligenciadas. Tem que haver algum tipo de ponderação para que você não deixe essas pequenas populações completamente, né, negligenciadas. E o último ponto para voltar, eu acho que tem uma coisa do Brasil que é bem típica do Brasil, apesar de haver outros sistemas que são parecidos. A aspiração de universalidade é mundial. Ela existe nos Estados Unidos, né? Um sistema que tem lá pessoas não seguradas, mas existe uma ambição de universalidade no mundo inteiro. Só no Brasil que você tem um conceito bem ortodoxo de integralidade. E eu acho que aqui a judicialização se envolve pesadamente também. Porque a gente criou esse conceito de integralidade, de acesso a tudo, e esse acesso a tudo ele acaba não acontecendo na prática. Mas ele gera essas desigualdades, né? Aquela população que não tem acesso ao sistema judicial, ou acesso ao judiciário, ela vai ser negligenciada, ela não vai ter nem perto da integralidade. Quem tem acesso usa desse princípio constitucional para ter acesso a terapias que às vezes não tem nem... Agora está um pouco melhor pacificado, mas não tinha nem registro no Brasil. Você cria esses mundos muito desiguais porque a gente não debate a fundo o que é o conceito de integralidade de saúde para o Brasil. E eu acho que deixar isso muito aberto é mais um fator dessas desigualdades. Aqui é um outro debate que a gente tem que fazer a fundo. Tá? O que é integralidade? Qual que é o conceito de integralidade no Brasil? E isso vai ajudar também a aliviar. Ela não vai resolver os problemas, porque as carências são inegáveis. Mas acho que ajuda a reduzir um pouco as tensões e diminuir um pouquinho as desigualdades. É a impressão que eu tenho. Mas é um debate difícil também, eu reconheço isso. Natália. Eu acho que eu tenho 2 reações, né, dessas falas. Da última vez eu tinha 2, só falei uma, né, que eu fiquei falando sem parar. Acho que um ponto em relação à integralidade né, você estava falando, Renata, e eu fiquei pensando essa discussão sobre, de fato, né, quando você a gente já tem escassez, né, escassez de recurso é a regra do jogo, né,
Mas o fato é que quando a gente nega, né, a discussão sobre escassez, quando a gente pensa assim, não vamos falar sobre escassez, todo mundo tem direito a tudo e é um direito integral, né? Então, assim, você vai para a justiça e pede, o juiz vai dar e dizer que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e é aquela argumentação super corta e cola, né? Que a gente sabe que vem das decisões judiciais. No final das contas, né, o que o SUS vai fazer, né? O SUS vai criar fila, né? Ele vai tirar de algum lugar aquele recurso, vai pagar a decisão judicial, o ácido acetilsalicílico que vai ser comprado fora de licitação, né, fora de ata de registro de preço, a um custo super alto, né? Não vai ser nem o ácido acetilsalicílico, vai ser, sei lá, vai ser a aspirina mesmo, porque está na prescrição médica com marca. E aí, né, esse recurso vai sair de algum lugar, e ele vai sair da fila ali para, sei lá, para algum tipo de assistência, né? Então, esse aumentou lá a fila de assistência. As pessoas não vão têm acesso ao exame, mas elas, em vez de esperar, né, um mês, elas vão esperar 5 meses, porque o recurso para ter acesso ao exame para todo mundo não está lá. Então, acho que tem um ponto que a gente precisa também pensar, é assim, é o nível da escassez, que é pensar qual a escassez, né, que tipo de escassez a gente está falando? A gente vai assumir que o setor de saúde está bem financiado como está, então acho que a gente tem uma margem aí para a gente buscar mais recursos para as políticas sociais, certo? Eu acho que a gente teve a gente está vivendo um cenário de falta de financiamento de políticas sociais generalizado nos últimos, sei lá, 8 anos já, né? Então, mais até, né? Então, a gente é um processo de falta de recursos para a saúde, que a gente já sabe que é real. Então, assim, o cobertor está mais curto. Acho que tem 2 pontos, né? Tem um que o cobertor sempre vai ser mais curto do que o que a gente quer, mas ele pode ser um pouquinho maior. Então, a gente também pode brigar por mais financiamento, né? Então, mais recursos de saúde, e aí é uma batalha política mesmo. Lá no Congresso, a gente precisa brigar por mais recursos. Não vai vir da demanda judicial, né? O judicial, a decisão judicial vai ser essa decisão judicial de você tira de um e dá para o outro, né? Dentro desse cobertor muito, muito curtinho. Então, esse é um ponto que é uma provocação para a gente pensar aqui, né? O quanto que a discussão sobre incorporação de tecnologias, ela traz tantos pontos, né? Ela traz o sistema de justiça e ela traz financiamento da saúde, a ideia de planejar, mas pensando que a gente consegue também um pouco mais de recurso, né? Porque a gente, de fato, gasta muito pouco per capita, né, no Brasil, em termos de saúde. Então, a gente também não está num cenário no cenário inglês, né? Que todo mundo vive muito bem, com muitos recursos per capita de saúde, e aí eles estão priorizando. A gente está priorizando com muito pouco também, né? Então, acho que a gente pode pensar aí nesse sentido. E acho que tem um outro ponto que estava na sua fala, agora me fugiu. Peraí, vai voltar. Vamos continuar. Eu ia falar 2 e o segundo sempre foge. Eu só queria trazer o ponto da Vanessa sobre transparência, e eu acho que, assim, quem acompanha o trabalho, acho que principalmente da Conitec, vê um avanço significativo nos últimos anos, né? Mas teve uma ocasião onde eu vi a ministra Carmen Lúcia falando de transparência no STF, que as discussões são transmitidas, a gente identifica cada um dos ministros, os seus posicionamentos, e o quanto isso é ruim do ponto de vista institucional para o tribunal, né? O quanto, de alguma forma, a gente deslegitima a instituição STF na medida que a gente tem acesso ao que fala e ao que pensa os ministros individualmente. Então, assim, eu não sei a reação de vocês em relação a isso, porque talvez a gente esteja caminhando nesse sentido em relação à Conitec, né? A gente fez uma análise recente de todas as reuniões a partir do momento que elas foram transmitidas. E tem um claro desequilíbrio técnico participativo, né, vamos colocar assim, entre os membros, que obviamente nos faz questionar a pertinência de ter alguns membros ali, né, representando quem eles representam, né? Será que todas as secretarias do Ministério da Saúde precisam estar ali? O quanto, eventualmente, a gente deveria aumentar a representatividade médico-científica, o quanto a gente deveria aumentar a representatividade das pessoas, né, acho que dos pacientes, mas de representantes da sociedade de uma forma geral, né? Acho que a França trabalha num modelo bastante diverso, né? Então, grandes pensadores da sociedade francesa, filósofos, sociólogos, antropólogos, enfim, pode ser juristas também, enfim, acho que grandes pensadores
que estão ali para uma discussão que é uma decisão da sociedade, né? Eu acho que são essas escolhas difíceis que precisam ser feitas e que, de alguma forma, elas precisam ser, talvez, mais democratizadas nesse sentido. Então, só uma reação ao elemento transparência, que talvez seja ainda mais caro na saúde suplementar, não, Renato? Pelo menos, assim, para quem acompanha, eu acho que mais uma vez, né? Eu tô criticando a transparência, reconhecendo que tem um avanço da transparência, mas ao mesmo tempo criticando a transparência. Mas sabe que é o ponto, Lucas? É que eu falar. Eu tento olhar a jornada para também não ser um crítico eu sou tão crítico da agência em tantas coisas, né? Eu fico até às vezes com dó deles, porque eles são a agência capturada pelas operadoras e a gente vive descendo o pau neles o tempo todo. Se eu fosse na agência, eu já tinha pedido chapéu. Caramba, eu brigo com esses caras o dia inteiro, né? Sou reconhecido como representantes deles aqui no Estado. E, assim, eu acho, de certa forma, eles criaram um processo de participação social interessante, mas eu vou no sentido contrário, Lucas. Acho que ele foi tão ambicioso, que entre nós, o que levou a 2 anos de processo de atualização, 2 anos virarem 3, foi o espaço, né? Eles aumentaram muito. E, teoricamente, qualquer um podia submeter. Então, eles tiveram primeiro, um tempo enorme, onde o filtro deles, acho que 90% das submissões foram descartadas, cara, porque não tinham documentos básicos ali. Mas isso demandou um tempo enorme do processo. E é uma escolha democrática que você faz, né? Você abre para a sociedade como um todo, isso vai gerar algum tipo de gargalo ali na análise. E eu acho que eles estabeleceram vários pontos de debate, né? Você pode questionar um pouco, e eu entendo, e esse vai ser sempre uma discussão. Acho que são 2 discussões grandes quando se fala de ATS na ANS. Tem uma discussão de prazo, né? Que é importante, e eu reconheço que 2 anos é um tempo excessivo. Por outro lado, eu vejo algumas, a própria MP, que fala em 120 dias, né, cara? Pô, 120 dias é brabo para você fazer, no volume de submissões que eles recebem, é coisa para caramba. Então, achar essa ponderação do que é um prazo adequado. E depois são os critérios. E aí, nos critérios, sinceramente, eu não tenho o expertise para analisar. Mas acho que são critérios que têm que ser mais objetivos, né? Isso é importante que se reconheça, que os critérios têm que ser mais claros para você poder avaliar e saber se eles são pertinentes ou não, né? Como em outros vários temas da agência, acho que até eles evoluíram bastante, como questões de reajuste e tudo mais. Apesar de muita gente não reconhecer, porque são temas complexos, mas eles evoluíram muito do ponto de vista de transparência. E aproveitando um ponto que a Natália falou, Natália, a questão do financiamento é importante. Eu acho que a gente sempre tem que brigar por mais recursos. E aqui, obviamente, eu vou falar de uma carência menor no setor privado, porque se você parar para pensar do ponto de vista de financiamento, você tem lá em torno de 50%, 60% do financiamento no setor privado para, hoje, em torno de 25% da população. Mas mesmo aqui, eu digo o seguinte, essa carência sempre vai existir. Eu sei que você falou isso, mas a nossa carência ela é medida não pela falta de recursos, ela é medida pelo limite de capacidade de pagamento do consumidor. E os reajustes altos, ano após ano, já nos colocaram numa situação extrema, né? Extrema. Você começa a ver gente saindo do sistema porque não consegui pagar. Então, esse é um sintoma claro, né? Apesar que eu sei que o argumento é as operadoras com seus reajustes abusivos, aviltantes, não sei o quê, seus lucros trilhardários, a gente sabe, conhece a narrativa e é normal, faz parte também do processo democrático, que tem que saber ouvir e respeitar. Mas nenhuma operadora quer ficar passando reajuste de 2 dígitos todo ano, porque isso é insustentável. Agora, quando o atuário senta para fazer a conta, ele fala, caramba, olha a projeção de variação de custo, bota isso para dentro do preço, né? Só que isso tem um limite de transferência para o cliente final, né? Então, ainda assim, e aqui, obviamente, no caso da saúde suplementar, eu acho que é mais difícil você fazer essa coordenação, mas dá para fazer também. Tem que achar alguma forma de fazer essa coordenação para que o recurso não fique tão disperso, né? Para que ele não varie tanto. E a gente tem casos, aqui tem casos até de modelos, né? Sem me esticar muito, mas o modelo que eu falei para o Lucas, e eu falo isso, as pessoas ficam assustadas. Assim, o modelo hoje, atual, de prescrição de medicamento, no sistema de saúde suplementar brasileiro é completamente antieconômico, né? O estímulo do hospital, por exemplo,
se ele tem duas drogas com desfecho semelhante, eu, de novo, não acho que ninguém é irresponsável para prescrever uma droga com desfecho pior. Mas se o desfecho é semelhante, o estímulo econômico é para receitar a droga mais cara. Uhum. Ele compra com desconto e o reembolso vem pela tabela. Então, assim, quanto mais alta a tabela, maior a chance do sistema suplementar ou dos hospitais privados prescreverem aquele medicamento. É o estímulo econômico que está para eles. Por isso que a adesão de biosimilar em hospital de mercado é baixíssima, né? Os biosimilares estão pesadamente nos hospitais de rede própria e muito pouco, como os genéricos, nos hospitais de mercado. Os estímulos econômicos são todos errados, né? E isso interfere até por isso que a gente fica muito, às vezes, reativo com a incorporação de um medicamento mais caro com desfecho semelhante. Ele poderia ser uma alternativa terapêutica, mas você fala, caramba, no dia que eu fizer isso, só vão prescrever esse, né? Aquele mais barato vai ser descartado no dia seguinte. E esse é um debate que a gente faz muito pouco, né? Do que fazer, como incorporar, porque ele é muito fragmentado também. Mas é apaixonante, isso ninguém pode negar. A gente gosta, pelo menos. E nesse sentido, até perguntar para a Natália e para a Vanessa, assim, eu não sei se alguém tem alguma reação prévia, mas do papel dos serviços de saúde, de fato, na dispensação das tecnologias que são incorporadas. Né? Porque, assim, e aí pegando, acho que no SUS, a questão da oncologia, ela, enfim, talvez seja mais explícita, mais evidente, né? Que você incorpora a tecnologia. A tecnologia ela não é financiada através da assistência farmacêutica, ela entra num valor de APAC, né? Num valor de um procedimento que não é atualizado há alguns anos, ou que talvez seja atualizado mais recentemente, mas um valor insuficiente para cobrir o valor do medicamento. E a gente vê muito pouco incentivo ou políticas públicas voltadas para a gestão. Né? E é um pouco isso, eu também conversava com a Natália antes do painel, porque talvez essa também devesse ser uma função da Conitec, né? De olhar para essas ferramentas de gestão e promover isso dentro do sistema. E aí você, Renato, ilustrou muito bem o que acontece, os incentivos perversos que os prestadores têm para prescrever, aí, principalmente medicamentos, né, por conta do preço CMED e tal, ou das tabelas privadas, enfim, mas que também acontece com os medical devices. Né? Você tem um pensamento sobre isso, Natália? Eu acho que sim. Uma coisa que me surgiu, acho que apareceu na nossa pesquisa, né, e aparece em muitas pesquisas também sobre judicialização, as que eu já fiz antes também, é essa ideia do médico, da médica prescritor não saber prescrever, né? Então, assim, não sabe o que é alternativo, não sabe o que pode ser prescrito dentro do sistema, não faz não internaliza dentro da prescrição eventualmente esse cálculo, né, do que pode. Talvez não seja o papel do médico, da médica, né? Talvez o médico, a médica prescritora tem que, né, pensar exclusivamente, unicamente na saúde individual, né? Mas considerando que a saúde individual vai ter ela vai ser ela só vai ser, né, conquistada, né, né, alcançada por meio do que a saúde coletiva oferece. Né, talvez essa decisão pudesse estar sendo internalizada de alguma forma no treinamento dos médicos e médicas, né? Como funcionam os sistemas de saúde, né? O que você pode, dentro de um hospital, ou dentro do SUS, ou dentro, né, de uma rede própria de uma operadora, o que você pode prescrever e o que você não pode prescrever. Acho que talvez o debate que a gente está fazendo hoje aí, né, que está aparecendo na CPI, é um pouco esse também, né, de incorporação e também de segurança, né, do que se prescreve. Então, assim, eu acho que a gente discute muito isso, né, a regulação da atuação médica no exercício da prescrição, né, porque a busca pelo melhor tratamento,
né, do paciente, da paciente, então isso já é um ponto, né, importante que a gente precisa ter claro, né, que nem sempre é o que acontece, mas é também uma busca do melhor tratamento que é factível para aquela pessoa e factível para o sistema, né, então não sei se faz sentido a gente se cobrar uma avaliação sistêmica, mas algum tipo de consciência coletiva tem que estar, né, ali naquela prescrição. Então uma das coisas que a gente encontrava muito estudando judicialização do setor público eram médicas e médicos que prescreviam medicamentos que, assim, médicos e médicas do SUS numa UBS ou num hospital SUS, prescrevendo aquilo que o SUS não ofertava, que não estava dentro dos protocolos clínicos, que sequer tinha registro na Anvisa. Se falava, você não pode fazer isso, né? Você está dentro do serviço de saúde, né, público. Pelo menos o RO, a lista Rename, né, o que está dentro da política você tem que saber. E muitas vezes com alguma alternativa custo-efetiva ali provida. Então, assim, não acho que a gente tem que, né, restringir a tal ponto do médico a médica não poder avaliar aquilo que é melhor para a saúde individual do paciente. Eu acho que o dilema, né, o trade-off é esse aí. Né, esse trade-off entre individual e coletivo. Mas eu acho que um ponto importante para a gente pensar é o quanto que a gente consegue treinar os profissionais de saúde em ATS, que eu acho que é um pouco o ponto que apareceu na entrevista, né, apareceu nas entrevistas. Acho que era esse uma reação que me surgiu aqui. Não sei se está dentro do debate aqui, mas é uma coisa que apareceu nas entrevistas bastante. O papel dos profissionais da ponta, né? Porque a gente pensa no sistema o tempo todo, regula o sistema, reforma o sistema, mas assim, quem opera o sistema, no final das contas, é esse, né? É o prescritor, né? Eu quando eu falei, eu estava pensando, talvez num nível um pouco mais intermediário, dos serviços de saúde. Ah, sim. Né? Mas você foi ainda mais no micro e, de fato, né, que é o médico. Mas esse ponto também né, da avaliação de tecnologias leves, né, a ideia de você pensar gestão como também uma tecnologia de saúde é algo que também apareceu nas entrevistas e foi muito inteligente essa colocação. Acho que apareceu em mais de uma entrevista. A ideia de você pensar a gestão também como uma tecnologia de saúde, né? Então, assim, como você melhora o sistema, como você torna o sistema mais custo-efetivo também, né? Então, assim, não só a entrega de uma tecnologia específica para aquele paciente, para aquele grupo de pessoas, mas como você constrói um sistema que é também ele mesmo custo-efetivo, né? Eu acho que esse é um debate também que passa um pouco eu acho que passa um pouco. Ele é um debate que passa por toda a administração pública, não só pela administração pública do SUS, né? Então a gente olha muito para o SUS, a gente cobra muito, mas, enfim, a discussão sobre a reforma administrativa está aí também, porque essa é uma discussão que está ali para todos os setores, né? Todas as políticas. Marcela, Vanessa, tiverem alguma reação? Eu acho que o que a Natália coloca não é só pela administração pública do SUS, eu acho que a administração da saúde de uma forma geral, que isso passa, e também quando o Lucas coloca talvez a Conitec está avaliando essa gestão ou essa organização, eu acho que isso é um dos princípios da saúde, né? Assim, ela tem que ser custo-efetiva, independente se é uma saúde pública ou privada. Então, um ministério que tem cinco secretarias, todas as secretarias têm que ter esse objetivo. E o que a gente vê não é isso. A gente não vê a conversa acontecendo lá dentro. E isso reflete no sistema de saúde que a gente tem hoje, não é? Gestão que entende a necessidade da assistência farmacêutica estar vinculada à avaliação de tecnologia que deve ser refletida no serviço de saúde e no profissional. Isso não acontece dentro da própria gestão, então, assim, vamos dizer, né, gestão federal. É difícil isso se refletir na ponta. Mais uma vez eu bato no ponto da necessidade da gente... não só em saúde, mas eu acho que em muitos pontos do país, a gente colocar a educação como um primeiro ponto. Né? O Ministério, eu falo mais Ministério da Saúde, que é onde eu tenho mais conhecimento, mas o treinamento é algo essencial para que a gente torne o sistema mais sustentável. E isso a gente não vê. Não vê na ATS, não vê na assistência farmacêutica, não vê em várias áreas. Então, acho que assim, é um ponto antecessor, talvez, a muito da discussão do que a gente tem feito aqui. Vanessa.
me chama a atenção uma discussão que a gente encontrou em alguns debates, em algumas falas, em alguns artigos que a gente leu, sobre a questão, acho que está o tempo todo falando sobre incorporação de tecnologias em saúde, né? E em algum momento a gente também, dada a incorporação, esse processo de incorporação, a gente também pode pensar na desincorporação de tecnologias que não se mostrarem com desfechos clínicos adequados, mas isso de fato não existe na nossa realidade, né? Isso é um dos problemas, né, que a gente identifica. Então, a gente tem toda uma discussão de incorporação, a discussão em geral é dirigida para a questão de custo-efetividade, a gente tem um problema que a gente identifica, que não necessariamente tem uma certa inconsistência no processo, não necessariamente as mais custo-efetivas são de fato implementadas, são de fato incorporadas, e a gente percebe também uma dificuldade de você desincorporar o que não se mostra adequado. A gente tem uma dificuldade muito grande, o que a gente chama de path dependence, né? A gente fica amarrado com tecnologias que eventualmente são caras, são inadequadas, já foram descartadas em outros países. Então, a gente tem essa dificuldade aqui no processo. A evolução do debate passa também por essa discussão dentro da incorporação de tecnologia. E eu acho que tem um ponto muito legal no que você está falando e que, enfim, eu tento fazer algumas provocações em sala de aula, principalmente, que tem a ver com o nosso sistema de farmacovigilância. Aqui é um sistema que existe, que está estruturado, mas é praticamente ignorado pelos profissionais de saúde. Uhum. Então, assim, eu acho que se a gente se apropriasse do sistema de farmacovigilância e, de fato, imputasse, né, informações relevantes sobre efeitos colaterais dos medicamentos e tudo mais, eu acho que cloroquina, por exemplo, seria um não problema, tá certo? Porque a gente teria ali o dado sendo produzido dentro de uma base de dados comum e que a Anvisa estaria supervisionando. Então, assim, eu acho que discutir a incorporação de tecnologia ligada ao sistema de farmacovigilância, ao empoderamento desse sistema, eu acho que é extremamente relevante e é uma discussão que a gente faz muito pouco, né? Muito pouco. Tinha uma professora na Bahia, a Edna, que é uma fera de vigilância sanitária no Brasil, uma super referência, que ela batia o tempo todo na tecla do sistema de farmacovigilância, mas depois que ela se aposentou, eu acho que eu nunca mais vi um debate tão acirrado assim sobre o tema. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Que mais? Posso voltar num ponto aqui, Lucas, que a Natália falou, claro. e a própria Marcela comentou também. Estou tentando lembrar que e aí, quando você citou cloroquina, acho que fechou bem, dá para amarrar bem. Qual que é um receio que eu tenho agora, cara? Tem dois elementos que também pesam muito na aplicação prática de administrar os medicamentos e dessa discussão sobre saúde, não quero colocar saúde custo-efetiva, né, mas saúde eficiente, né, no sentido de ser a melhor saúde possível com os recursos que a gente tem. A gente levamos muito o princípio da autonomia do médico a um caráter absoluto, o que precisa ser discutido, e eu sei que é um tabu. Esse é um tabu. Uhum. E, de outro lado, quando você pondera isso com uma, vou chamar demonização, é uma palavra forte, talvez, mas um preconceito com protocolos clínicos, como se eles fossem, olha, é isso aqui que está, de alguma forma, expropriando a autonomia do médico. Aqui você tem um problema terrível. Aí some-se a isso, ao fato que entre nós também não se ajuda, né? Quando você tem relato de operadoras que, né, impuseram protocolos questionáveis, aí você junta a fome com a vontade de comer, e aqui tem um risco de retrocesso enorme. Da mesma forma que E aí eu tento fazer essa defesa, fiz até na entrevista de ontem para a Luciana Casemiro, que saiu hoje no Globo. Eu falei, você não pode demonizar o protocolo clínico. O protocolo clínico pode ser ruim, e você tem que criticar o protocolo. Mas a figura do protocolo, bem construído, debatido, desenvolvido por
né, profissionais competentes, respeitados, ela não pode ser demonizada. Ela é absolutamente necessária para organizar cuidado, garantir consistência de desfecho. É fundamental. E ele é um excelente guia para o profissional de saúde. O protocolo, da mesma forma, não pode ser absoluto, né? Numa lógica ideal, de sistema ideal, o protocolo é uma excelente referência para o profissional de saúde e a flexibilização do protocolo num caso individual tem que ser a exceção debatida. Olha, não vou seguir o protocolo nesse caso porque isso, e justificada. Por que eu não estou seguindo o protocolo? Porque eu estou receitando uma droga diferente, o off-label, e você justifica e aplica isso. Quando você leva o princípio da autonomia ao absoluto, né, sem qualquer tipo de ponderação, você chega numa situação que não está sendo debatida, felizmente, que eu acho que ela é mais tumultuaria do que qualquer outra coisa. Apesar de você ter discussões sobre, vamos falar o nome, da Prevent-Seno com um protocolo envolvendo cloroquina, você vai achar hospital de mercado, cara, que receita ivermectina até hoje. Até hoje, não o hospital, mas um profissional dentro do hospital de mercado que a pessoa vai sair com uma receita de ivermectina. Quando você vai discutir com o hospital, olha, não, autonomia do médico. Ele vai definir o melhor roteiro terapêutico para aquele paciente. Não pode ser tão absoluto assim, né? E aí você gera o que você falou, quando a pessoa receita o medicamento de marca porque ele tem preferência pelo medicamento de marca XPTO, não é nada, nenhum preconceito contra medicamento de marca, né? Mas o fato da pessoa escolher é questionável. Quando você começa a ter... Aí você tem os casos absurdos, o Lucas gosta de falar muito de medical devices, é um bom ponto, né? Eu já vi médico que... Aí eu vou falar para vocês, é quase anedótica a situação. Ele não só escolhe a marca do device, como, olha, eu prefiro que seja desse distribuidor aqui, que é o que eu... Fala, pô, cara, pelo menos, né, disfarça um pouquinho. Não pode ser tão cara de pau assim, né? Mas... E aí você começa a gerar essa onda de desvios, né? Que quando você soma, tem esse efeito sistêmico duro. Então, batalhar pela defesa dos protocolos é importante. Eu sei que uma operadora que não é associada à Abrange, eu sei que são disciplinas covardes da minha parte, mas está feito, quando faz esse protocolo, acaba, de alguma forma, fragilizando a figura do protocolo clínico. Mas ele é fundamental para ajudar, né? Se você desenha um protocolo clínico, um dos elementos para desenhar esse protocolo tem que ser qual que é a tecnologia mais custo-efetiva. Isso ajuda demais. E posso fazer um comentário, Claro. né? E aí você combina a autonomia do médico, inquestionável, com a autonomia do juiz ou da juíza, inquestionável, e aí você tem um sistema que é organizado por meio desses profissionais autônomos ali, né? Que estão decidindo conforme seu livre convencimento. E é muito difícil planejar, como é que você faz, né? E aí acho que uma questão também para a gente pensar, né? O quanto também que em muitos momentos, né, a própria indústria farmacêutica vê um cenário em que é possível, por exemplo, você conseguir uma incorporação por meio, né, como né, o Renato estava colocando, assim, por meio você, né, mostrar uma tecnologia para aquele médico específico. Então, você não precisa convencer uma classe ou a política. Eu estou dizendo que essa é uma posição de todas as indústrias, mas de algumas sim, né? Então, eu vou esse médico vai prescrever aquilo que eu estou dando, e se a pessoa não puder comprar, judicializa. Então, você acaba criando um ciclo, né, em que a judicialização também força uma incorporação pouco eficiente, né, para o próprio sistema, né? E aí cria, assim, e é perfeitamente racional do ponto de vista de mercado você procurar todos os caminhos, né, para ter incorporação. Então, acho que é um ponto importante. Você tem esses profissionais na ponta que, como eles fazem o que querem, né, no caso dos juízes e dos médicos, né, o que você precisa é operá-los, né, nesse sentido, né, para você obter ganhos de mercado, né? Então, assim, regulação serve para isso. A Vanessa está aí para colocar esse ponto, né? Ela estuda muito regulação, né? Regulação serve para a gente construir e retirar os incentivos para esse tipo de ação, né? E, Vanessa, você acha que é possível a gente construir isso e sair desse rolo que a gente criou? No sentido de criar os incentivos certos e adequados para que o melhor cuidado seja entregue para o paciente na ponta. Eu vou fazer um relato pessoal, falar em primeira pessoa agora. Eu acabei de passar por um problema de saúde bem grave e fiquei alguns dias na UTI. E pesquisadora, a gente, mesmo como paciente, a gente continua com a alma de pesquisadora, né? E eu fiquei observando a discussão de médicos, né? Porque a UTI é aquela
conversa, e eles contando como que era a experiência, citaram a experiência do Einstein, como que é o sistema de pagamento lá, e discutindo a questão de planos. Então, a gente percebe, eu sou muito otimista, embora eu tenha identificado vários problemas, pontuado, eu percebo uma mudança no mercado, né? E eu estava ouvindo os profissionais falando, os profissionais da ponta, sabendo como que era o modelo de pagamento, como que eles faziam lá no Einstein, pontuando, né, que eles se financiavam pela infraestrutura e não pelo medicamento, e os médicos, enfim, estou reproduzindo as conversas que eu ouvi. Então, eu sou bastante otimista em relação ao futuro, porque a gente tem um evento como o que a gente está vivendo agora, com transparência, com os diferentes stakeholders participando, com independência, o estudo feito totalmente independente. Então, são muitos indicativos positivos de uma transformação da forma de fazer política no país. Eu acho que a gente tem uma geração chegando aí, uma geração nova. É claro que a gente vai ter os Queirogas da vida, né? A gente vai ter que... Mas, pelo menos isso, a gente consegue falar sobre isso sem medo, né? Com transparência e com independência. Então, eu sou bastante otimista em relação às transformações e à mudança de incentivos na direção que a gente gostaria de fato, incentivar os players. É claro que a gente sempre vai ter problemas, a gente tem um país muito grande, muito desigual, acho que isso é um dos elementos que a gente precisa atacar de maneira direta, né? Melhorar essa questão, essa distribuição, ainda mais dos serviços ofertados pelo Estado, em particular. Eu tenho uma preocupação grande assim, em relação às operadoras de plano de saúde. A gente tem que ter um cuidado grande também. O plano de saúde é o segundo item de maior desejo do brasileiro, né? Então, a gente não pode menosprezar esse fato. Na verdade, a gente tem que, se puder ter acesso, se puder ter planos alternativos que, de fato, atendam a população, né, com serviços de maior qualidade, acho que tem espaço para esse desenvolvimento de mercado para contribuir com o SUS, né, de maneira suplementar. Renato, queria fazer uma pergunta para você, pegando o gancho no que a Vanessa falou, e também pegando o gancho no que você falou anteriormente sobre a importância dos dados, que tem a ver com um desempenho dos serviços de saúde de forma geral. Né? A ANS começou uma discussão sobre indicadores hospitalares, eu não sei exatamente a quantas anda isso. A ANAP estava com uma iniciativa também de pensar alguns indicadores hospitalares, mas aí, obviamente, a gente está num universo bastante restrito e talvez privilegiado, né, de hospitais, os 100 e poucos melhores hospitais do Brasil. Como é que você vê isso enquanto um incentivo interessante para fazer com que essa roda virtuosa comece a girar do ponto de vista de utilização de tecnologias adequadas, custo-efetivas, tendo essa preocupação com custo? Você acha que tem uma relação entre essas questões que a gente está abordando aqui nesse tema específico? Tem sim, Lucas, tem total. E aqui eu confesso para você que eu tenho um dilema interno meu aqui, né? Também sou estudioso de regulação, felizmente hoje mais na prática do que na academia, mas fui na academia também. E, obviamente, por estar no mercado, eu adoro regulação indutora, né? Então, a gente sempre acha que regulação indutora é melhor, estímulo positivo e tal. No caso dos indicadores de desempenho, principalmente em ambiente hospitalar, não só hospitalar, mas principalmente hospitalar, cara, é difícil esse debate, porque a lógica, e a gente teve recentemente no Congresso Brasileiro de Cardiologia, num painel falando sobre isso, a expectativa dos serviços cara, eu vou mostrar indicadores bons, né? E eu preciso mostrar, vou me capacitar, vou criar forma de ter indicadores, de poder divulgá-los para conseguir ganhar mais, né? Isso vai fazer com que eu receba mais do que o meu concorrente que não tem indicadores tão bons, né? E eu digo o seguinte, olha, gente, entendo, mas, assim, de novo, pela mesma lógica que a Natália falou da escassez. Não imaginem que, assim, olha, aqui tem o contingente de recursos que eu já tenho e vou pagar um bônus para quem tem indicadores melhores. Não, do ponto de vista de seleção, gente, vamos ser fracos, vamos ser claros. Quando esses indicadores estiverem disponíveis,
eu vou passar a alocar recurso naquele que tem bom indicador, né? A seleção é contrária, né? Eu sei que parece sutil o que eu estou querendo dizer o seguinte, mas você começa, em última instância, você vai descredenciar serviços ruins, né? E para alocar o recurso que estava alocado naquele serviço ruim, num serviço que tem melhor desempenho. Óbvio, tem questões geográficas envolvidas, mas a lógica é essa, né? O indicador ele funciona como um mecanismo, ferramenta para alocação de recursos. É um mecanismo de seleção de prestadores. Por essa razão, e aí eu vou entrar em contradição com a minha filosofia pessoal, em algum momento você vai ter que entrar com uma regulação que não seja só indutora, né? Você vai ter que ter acesso a esses dados. Alguém. Se não for a agência, e aí meus colegas da ANAP vão me matar, o Brito vai me ligar hoje à noite se ele ver essa gravação. Ah, você está defendendo a regulação de prestador. Não estou defendendo regulação de prestador pela ANS. Mas esse dado tem que estar disponível, cara. Porque hoje você escolhe prestador por impressão. E muitas vezes a impressão funciona, né? Todo mundo tem uma referência do Einstein como centro de excelência, ou do Sírio, a Redditor é excelente, mas são impressões, né? Você não tem um dado para substanciar isso. E eu tenho certeza que o dia que a gente tiver, não nesses extremos que eu coloquei, que estamos falando de serviços de muitíssima qualidade, né? Mas o dia que você tiver acesso a indicadores muito abertos, transparentes, que possam ser auditados, como a gente tem para operadoras, sem querer puxar a sardinha do meu lado, mas tem, né? Você tem acesso a esses dados, dá para comparar. Número de NIP, prazos que são atendidos, tem uma série de indicadores que você pode comparar. Eu não tenho a menor dúvida, já te falei isso, Lucas, que a gente vai ter algumas surpresas bem interessantes. Você vai ter alguns serviços que não parecem, né, não tem essa exposição tão grande, com indicadores bem elevados, e você vai ter serviços com uma percepção de valor muito grande, com indicadores ruins, né? Então, assim, eu acho que isso é absolutamente fundamental. E hoje mesmo, falando com algum diretor, falando com o César, que é diretor da agência lá sobre outro tema numa reunião com ele, e aí a gente comentou sobre CPI, sobre o ataque modelo verticalizado, ele falou, não, a agência já está trabalhando, a gente tem os indicadores aqui na DIDES, vão fazer os indicadores de unidades hospitalares e tal. Eu falei, cara, mas isso está tarde, temos que avançar, isso é fundamental. E vai ajudar muito nessa alocação de recursos. Então, Bruno, acho outro ponto... Cara, eu sei que fica meio mantra isso, né? Mais do que dado, né? Boas informações são a base, senão a gente começa a dar muito tiro no escuro. E na saúde a gente dá muito tiro no escuro, cara. E vocês ficariam impressionados com a quantidade de decisões que são tomadas na saúde pública eu não sei, mas eu imagino que igual. Na saúde privada, a quantidade de decisões são tomadas com base em impressões, em achismo, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. E assim, não estou falando desde a decisão lá da prescrição do médico na ponta até decisões de gestão, tá? E não só de serviços de saúde, como de operadoras também. É muito, cara, com base na percepção, né? Então, esses dados vão ajudar e eu acho que vão melhorar muito. A gente não pode ficar absolutamente escravo dos dados, mas eles têm que ser a referência para a tomada de decisão, né? Eles têm que ser a referência para a tomada de decisão. Marcela, você vê algum movimento da indústria nesse sentido de trabalhar o ambiente nessa perspectiva, por exemplo, dos serviços de saúde, para construir um ambiente mais favorável à utilização das tecnologias? Você tem essa percepção no Sindusfarma? É uma discussão que vocês fazem por lá? Bom, a gente vê as indústrias se envolvendo cada vez mais com os pacientes, né? E também querendo participar de espaços que são permitidos às indústrias no momento para discussão, né? Isso é um pleito que sempre surge do sindicato, do Sindusfarma, buscar mais espaços para que as empresas, as indústrias estejam em contato com os tomadores de decisão e possam apresentar também propostas, experiências de outros modelos que eles têm nas empresas, nas matrizes em outros países. Então, isso vem sendo buscado. No momento, com o atual governo, isso acaba sendo um pouco difícil. A abertura ela é bem pequena, não é? Mas a gente vem tratando de fazer
capacitações, tentar envolver o Ministério, a Anvisa nas capacitações para que esse espaço de debate ele seja mais amplo, até a gente conseguir um espaço cativo nesses espaços de discussões, né, que são muito importantes. Porque até nem contextualizei a pergunta, porque eu fiquei pensando muito na questão do serviço público, sabe? Se a gente pegar a rede hospitalar e o fato de que quase 60% ou mais da rede hospitalar que atende SUS são de hospitais filantrópicos, né, sem fins lucrativos, santas casas e tudo mais, eu acho que os gestores acabam tendo pouca dirigibilidade em relação a eventualmente, esses indicadores de gestão, enfim, que a gente está discutindo aqui. Algum ponto que você gostaria de acrescentar? Você lembrou da sua... Não, estou pensando ainda. Vai ficar para o próximo. Vai ser a próxima pesquisa. Gente, a gente está caminhando para os 10 minutos finais. Se vocês quiserem, né, fazer aí as considerações finais, acho que pode ser um momento oportuno. Quer começar? Posso começar. Então, primeiro, assim, como considerações finais, a gente já agradece também, faz tudo isso no mesmo pacote. Eu queria agradecer, né, esse painel e tudo. Essa é uma pesquisa que a gente está finalizando, mas assim, que ela abre muitas portas para outras reflexões e pesquisas. Então, todas as impressões que foram, né, compartilhadas com a gente aqui nessa mesa, né, mesa virtual, presencial, a gente vai incorporar na nossa análise e fortalecer os nossos resultados. Então, eu agradeço imensamente. Tem um próximo passo já definido para trabalhar. A gente agora vai colocar de pé o relatório mesmo, né? Por enquanto a gente colocou os dados assim, apresentou os dados, agora a gente vai contar a história, né, dos dados, da pesquisa, incorporar as impressões desse painel. Então, eu já deixo como um disclaimer que aquilo que foi discutido aqui vai aparecer lá como como um ponto, né, importante, né, na reflexão das nossas conclusões, né? Mas assim, efetivamente o painel, a gente vai ouvir o painel novamente e trazer os temas, né, as questões que acho que muitas coisas novas apareceram aqui que a gente não tinha visto, então é sempre bom. E aí acho que daí a gente vai pensar o que vai aparecer, né, como um próximo passo, né? De fato, essa base de dados e né, a análise que a gente fez, eu acho que um ponto interessante que pode ser, né, sempre desenvolvido é a gente olhar para os diagnósticos, né, os diferentes diagnósticos que os autores fazem em relação aos desenhos institucionais de ATS. São poucos artigos que fazem isso, mas os que fazem têm posições sobre quais, né, o que temos e quais os caminhos, e eu acho importante olhar para isso e eventualmente produzir uma nova reflexão, né, sobre o que a literatura tem a dizer sobre o futuro, né? Enfim, mas é uma coisa para a gente pensar. Não, ótimo. Marcela. Bom, pegando o gancho da Natália, eu acho que para finalizar, quando a gente diz sobre futuro, principalmente na ATS, tem dois temas que sempre aparecem e que eu acho que é importante, talvez, e pode contribuir aí para a pesquisa, que é o compartilhamento de risco e o limiar de custo-efetividade, né? São dois pontos que vêm sendo discutidos em alguns projetos de lei, e que eu acho que é um painel específico para ser discutido, mas que eu acho que são importantes e que tendem a ser o futuro da ATS. É um tema que precisa continuar ser discutido, num país onde a gente tem mais ou menos 80% da população SUS dependente, né? E quando se trata de medicamento, por volta de 30% dos gastos da família é com medicamento. Então, não tem como a gente fugir desse tema. É fundamental para que e garanta o acesso da população a todas as tecnologias que estão surgindo. Obrigado, Marcela. Vanessa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade desse debate. Acho que a gente conseguiu trazer ideias novas e discutir de uma maneira bastante ampla e de uma forma muito positiva.
e o que a gente tem que agradecer nos dias atuais, em que as pessoas estão perdendo um pouco essa capacidade de ter o contraditório, né? Acho que é muito importante. Eu gostaria de deixar como consideração final uma coisa que, para mim, em particular, me pareceu mostrar bastante a complexidade do tema e, ao mesmo tempo, o lado que exige reflexão, discussão. Primeiro que a incorporação de tecnologia da saúde não é um problema só da área de saúde, né? Ela precisa ter um envolvimento de outras áreas, como a gente identificou, ciências políticas, administração pública, economia, direito, para ter esses diferentes olhares e contribuir para essa discussão, né? Uma discussão muito importante, é uma coisa para agregar valor, né? Não necessariamente agregar custo, mas certamente agregar valor ao atendimento ao paciente e gerar o que a gente espera, né? Porque quando você perde saúde, você percebe como o restante é superficial, né? A sua saúde é, de fato, muito importante. Então, dentro dessa discussão, a questão em que você, de um lado, tem que ter uma priorização, porque, embora você tenha um objetivo de integralização dos serviços de saúde, não considerando como integral, como tudo, mas sim como os diferentes níveis de complexidade, né? Então, interpretando aqui como os sanitaristas consideram esse conceito, então você tem que ter uma priorização. Por outro lado, você tem grupos, como o caso de doenças raras, que precisam ser contemplados nessa política, né? E de fato, necessariamente, né, ainda mais por questões de escala e até por conta dessas tecnologias, são normalmente medicamentos mais caros, mas que merecem ser considerados porque você está tratando de um bem único e que a nossa sociedade em particular, considera isso como relevante, né? Então, essas eram as minhas considerações finais e agradecer a Natália pela oportunidade de ter trabalhado com ela, os demais pesquisadores, o Bruno, a Mariana, a Helena e o Henrique, que foram essenciais em todo esse projeto. E o Instituto Lado a Lado, é claro. Obrigado, Vanessa. Renato? Super rápido, Lucas. Primeiro, parabenizar a Natália, a Vanessa e os demais pesquisadores pelo trabalho, muito bacana. É um tema extremamente relevante. Mesmo para aqueles que não conhecem, como era o meu caso, né? A gente tivemos que estudar, estamos estudando cada vez mais, vai ser uma realidade. A gente melhorar, aprimorar a nossa avaliação de tecnologia em saúde, ver se é o caminho, se juntar os dois sistemas para fazer essa avaliação caminho, acho que tem que ser avaliado com carinho. Buscar uma forma, e eu não tenho a solução pronta, infelizmente, mas de juntar isso. Todos falaram de alguma forma, né? Como é que eu junto a análise individualizada de cada tecnologia com essa visão sistêmica, né? De priorizações, como é que eu faço a escolha, que seja a melhor escolha para nós como sociedade e dentro do que for possível, mas é um debate que precisa ser feito para a gente, de alguma forma, nunca vamos eliminar, mas reduzir essas tensões sociais, que hoje essa navegação meio errática a qual a gente está sujeito, acho que tende a aumentar. E a Vanessa comentou um ponto muito bom sobre o contraditório, Vanessa. Eu acho muito legal você poder vir para o painel e debater e ouvir e sair pensando uma coisa diferente que seja do que você entrou, né? Tentar o debate não como colocar as próprias ideias, mas ouvir as dos demais com tranquilidade. Divergências acontecem aqui e ali. Eu aprendi em saúde que também divergências, dependendo do tema, existem ou não. Não conhecia a Marcela, mas o meu pseudo-conterrâneo Nelson Mussolini, eu sou Casarotti, somos apaixonados e estamos brigando junto para evitar a revogação da isenção de PIS e COFINS para medicamentos, porque a gente sabe do efeito deletério que isso vai ter para a cadeia da saúde. Acho que essa outra coisa, a saúde tem que se perceber como cadeia produtiva. Ela é muito enfraquecida, às vezes, né? Ela é muito... os elos são meio segmentados, estão sempre em tensão, e acho que tem tanta coisa que dá para fazer junto. Eu não sou poliana, eu sei que tensões vão existir, mas é importante. E, por último, agradecer muito. Eu não tive a oportunidade de conhecer a Marlene individualmente, ainda ou pessoalmente, mas agradecer muito o Instituto Lado a Lado, cara. Tem sido um local que, assim, é a minha segunda oportunidade de estar aqui conversando, e eu sempre me sinto assim, né? Tranquilo,
de poder vir, de debater. O tema é bom, as ideias são boas, não é aquele evento chapa branca, né? O evento bolha que às vezes a gente faz, que é nós falando, concordando todo mundo com as mesmas coisas, que é muito chato, é bom ter ideias diferentes, mas ao mesmo tempo um evento que as pessoas estão abertas para ouvir e ser ouvidas. Então, parabéns ao Instituto, fico muito feliz e contem comigo para outras oportunidades. E, por fim, um abraço para o meu amigo Lucas, que é um excelente mediador. Parabéns, Lucas. Valeu, cara, um abraço. Gente, então a gente está finalizando esse painel, mas antes de finalizar, eu queria fazer um agradecimento aos membros do grupo de trabalho que foram entrevistados pelo pessoal do INSPER. Então, aqui vou citar um por um e já vou me excluir, né? Já estou me sentindo aqui abraçado, mas a Ana Carolina Morozovski, o Cláudio Maierovitch, o Eduardo Calderari, Fábio Moreira, o Rafael Laurino e o Sandro Martins. Então, muito obrigado, pessoal, pelas contribuições e desejo a vocês uma ótima noite. Espero que as discussões tenham sido tão instigantes e produtivas quanto foram para mim. Muito obrigado. Muito obrigada, Lucas Correia, pela excelente